Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Atualice Podcast, seu podcast sobre atualidades, onde a gente fala aqui sobre política, economia, cultura, sociedade e amenidades, né? Um monte de coisa. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Augusto Neto. Tô aqui com meu grande irmão e amigo Aloysio Júnior. Por sinal, tem alguma coisa diferente aqui hoje. Hoje foi diferente porque foi você que começou e a gente tá sentado no mesmo lado da mesa. Tem coisa diferente aí. E eu até achei estranho, porque geralmente é "E aí, gente?" Para da conversa. Geralmente eu dou aquele berro assim, deixa os outros surdos. Hoje tô eu aqui mais... Enfim, estamos começando de forma diferente hoje. Estamos aqui para o nosso 7º episódio. Temos 7 episódios completos no YouTube, no Spotify. Então, se você que ainda não nos conhece, não assistiu, caiu aqui de paraquedas, como você sempre fala, vai lá no YouTube, procura a gente. Tem 7 episódios sensacionais ali para você assistir. Falamos sobre Lula, sobre petróleo, fake news, inteligência artificial, guerra da Rússia e Ucrânia. Ou seja, uma gama gigantesca de temáticas bem atuais, como diz o nosso podcast. É importante, muito importante, que vocês que não nos seguem ainda nas redes sociais, principalmente o YouTube, quem não é inscrito, então vai lá agora, se inscreve no nosso canal, pausa o vídeo, vai lá. Inclusive as suas metas, cara. Esse cara é o cara das metas. Nós fizemos uma meta aí de cada episódio a gente crescer 1000 seguidores no Instagram e 100 seguidores os números no atualizados YouTube, aqui. No Instagram tá batendo 8.922. Quase batemos 9.000. E no YouTube... Né? Tava... é que eu tirei a internet aqui, não tá abrindo. Tinha 870 e pouquinho. faltavam... Faltaram 20 e poucos em um e 70 e poucos no outro. Mas eu tenho uma defesa. Já que da última vez eu duvidei... Não, eu tenho uma defesa aos nossos seguidores, aos nossos ainda não seguidores, na verdade. A gente tá gravando o episódio mais ou menos uns 3, 4 dias, né? Antes do normal. A gente normalmente grava de 15 em 15 dias. Se não tivesse esses 3, 4 dias, se tivesse o fim de semana, hoje é sexta-feira, dia 8, 9 de junho. Então, se a gente desse mais uns 4 diazinhos aí, eu acho que batia os 9.000 e os 900. Falando nisso, né, por que a gente tá do mesmo lado da mesa e tal... Hoje a gente tem o nosso primeiro episódio com convidado. Confesso que sou um pouco nervoso. Exatamente. Tudo muito diferente, veio pro lado de cá e tal, mas nosso primeiro episódio com convidado. Já eu explico quem é, mas antes um pedido de desculpas. A gente falou que ia ter convidado em breve e tal, demorou. Agora só no 7º episódio, o 8º, né, que teve o 0, é que a gente tá trazendo aqui alguém pra tratar com a gente, né, bater papo sobre um assunto daqueles importantes. Mas isso tem um porquê, né? A gente precisava aprender a fazer isso aqui direito, né? Ver os detalhezinhos, ajustar todas as questões técnicas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir fazer uma coisa. E não só isso, né? O nosso convidado, a pessoa que a gente queria trazer aqui hoje, para falar sobre esse assunto tão importante, tinha uma agenda. A agenda do cara é uma agenda concorrida. O cara tem filhos e professor e faz um monte de coisa, então... foi difícil a gente conseguir encaixar na agenda. Vocês terem uma ideia, de estar gravando no feriado, né? No meio do feriado. Então só deu pra encaixar ali o horário, tipo meio-dia, hora do almoço, e aí todo mundo com fome. Então o nosso convidado só poderia vir hoje. E a gente trouxe... Podemos apresentar já? Podemos. Senhoras e senhores, então, um aplauso, primeiro convidado, uma salva de palmas para o Lula. Fala um pouquinho sobre você aí, DG. Fala aí, meus amores. Prazer estar aqui junto com vocês. E acho que vamos trocar aí, vamos construir. Cara, primeiro de tudo, né? Acho que o meu convite está muito associado com a necessidade de aumentar o nível de beleza, né, desse podcast aqui dos integrantes. Eu entendo que esse é meu primeiro compromisso. Né? E tô tentando aqui fazer jus a isso. Meu nome é Douglas Nogueira, né? Tenho 32 anos, sou professor de geografia. Sou lá de Padre Miguel, do conjuntão de Padre Miguel. Filho da Márcia e do Sérgio e... chego aqui a partir desse lugar, né? E enquanto lugar de nascimento, a gente carrega alguns acúmulos, cria, né, algumas formas de ver o mundo a partir de lá, né? Sou professor de geografia, formado pela UERJ, né? E isso é esse pontapé aí, nossa troca de ideia. É isso. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Como você disse, a troca de ideias, de experiências, ela é muito necessária. E uma discussão dentro desse podcast que a gente sempre tenta trazer são com coisas que o mundo está dizendo, né? Que a gente ouve por aí muitas vezes de formas
complexas, outras não muito complexas, mas nem sempre agradáveis, às vezes polêmicas. E a ideia desse espaço é discutir temáticas que são importantes para a sociedade, para a construção de um mundo melhor. Nós três somos professores, nós três somos geógrafos, nós somos pessoas que estudam a relação da sociedade, natureza, espaço, homem. E hoje, você está aqui, as pessoas devem já saber, né, por que o Douglas veio. Nós vamos falar sobre um conceito complicado, de palavra difícil, é um palavrão, né? Decolonialidade e educação antirracista. Esse é o nosso tema de hoje, um tema bem importante aí, né, Augusto? Bastante, inclusive fica claro aí para todo mundo que está nos assistindo em vídeo, né, que eu sou o elefante branco aqui na mesa, com perdão do trocadilho. Então eu sou um cara branco falando sobre racismo, isso é uma questão também, que eles vão explicar bastante pra gente. Então, antes de mais nada, antes de começar, vou dizer para vocês o que a gente combinou, né? Eu quero me propor aqui como um mediador, como alguém que vai... Inclusive, vocês vão ver que quando eu passar pro Douglas, Douglas, tenta falar sobre isso e tal, não sei o quê, vocês vão ver que eu vou mais ficar com essa parte que não é do conteúdo, porque a gente tem... Claramente, eu reconheço totalmente o conceito de lugar de fala, né? Eu sei que essa não é uma dor que eu vivo, né, como homem branco. E eles dois estão aqui, né? Nosso outro host é negro também, e o DG, além de muito lidos, né, no tema, tem a vivência. Então eu vou me colocar aqui numa posição de ouvinte. Tô melhor do que vocês na posição de camarote aqui, só olhando a coisa acontecer. Mas estou como muito mais alguém que vai aprender, como a maioria de vocês também, sobre esse tema. E aí, DG? A gente tem algumas coisinhas sobre esse tema agora que estão trazendo meio que uma discussão, né, na mídia e na sociedade de forma geral. A gente teve alguns casos, assim, acho que desde a época da pandemia do George Floyd, né, para cá, vários casos sobre racismo que estão se amontoando já. Agora aqui no Brasil, a gente esse ano teve casos de escravidão contemporânea que quase sempre são com pessoas negras. A gente teve agora, acho que o que mais me consternou recentemente, mais até do que o caso do Vini Júnior, que é o mais famoso, foi o aplicativo de simulador de escravidão. Aquilo, para mim, não tem explicação lógica, mas certamente você tem uma explicação lógica, embora detestável, por trás disso. Tivemos agora, recentemente, né, na semana passada, mais casos, enfim, o tempo todo eu sei, mas o caso que chamou muita atenção recente foi principalmente o caso do Vini Júnior, né? E os casos no esporte em geral, né? Então, um papo inicial, acho que a gente pode caminhar por onde? Tá piorando ou é uma coisa que tá ganhando mais holofote, sendo mais discutida? O racismo e... Acho que antes da gente falar de como desconstruir isso, acho que é interessante diagnosticar. Fala aí. Cara, sim e não, assim. Acho que primeiro é importante a gente abordar e chegar aí nesse ponto para falar como eu me faço participante desse tema, né? Eu atuo em sala de aula desde 2011, assim, inicialmente muito presente em pré-vestibulares comunitários e numa formação acadêmica que muitas vezes me gerava alguns incômodos, né? Quando a gente vai começar a falar sobre alguns conteúdos e pensando a geografia, a gente começa a trabalhar lá os conceitos geográficos, vai falar sobre lugar, vai trabalhar sobre a ideia, né, de paisagem, de regiões, e são os conceitos básicos que a geografia aborda, né? E dentro desses conceitos a gente também trabalha a ideia de etnocentrismo, a gente também trabalha a ideia de construção de um ideário de nação, o que é um povo, né? Eu, enquanto professor, eu me incomodava quase sempre quando abordava esses assuntos sem que eu percebesse, né, uma conexão desses conceitos com a realidade que a gente estava colocado, assim. Né? E isso fez com que eu começasse desde muito cedo, assim, desde dos meus primeiros momentos em sala de aula, a entender ou abordar os assuntos a partir de uma ótica diferente. É claro que um pouco do que eu tive a oportunidade de vivenciar de grupos de pesquisa, né, de leituras dentro da universidade e principalmente a partir de dois ambientes, né? O grupo de estudo do professor Denilson de Oliveira e o grupo de estudo do professor Walter do Carmo, né? Dentro da UERJ me permitiram ter um pouco uma leitura sobre isso. Os dois trabalhavam a ideia de mundo, e o Walter trabalhava dentro de um grupo de decolonialidade. Dentro dessa perspectiva,
eu sempre construía um olhar para esses conceitos ou para explicações básicas da geografia a partir de uma inclusão do continente africano de pessoas negras dentro desse processo, né? Nesse sentido, por exemplo, quando a gente vai falar, né, sobre processo de industrialização, quando a gente vai falar sobre períodos econômicos, quase sempre a gente tem uma releitura sobre isso, quase sempre a gente tem como encaixar e quase sempre a maioria dos professores, infelizmente, deixa um pouco de lado essa abordagem. Então, como é que eu vou falar sobre o início da produção industrial, as primeiras fases do sistema capitalista, sem eu colocar o continente africano, o processo de colonialidade e os processos imperialistas como base dessas ações, né? Ou como base desses progressos vividos pela Europa? Acho que é importante, primeiro, a gente ter aí, né, a partir do meu lugar, né, uma ideia de incômodo inicial sobre essas abordagens. Só uma coisa, Douglas. Acabou que na tua apresentação você não falou ainda sobre a sua trajetória profissional, acadêmica. Sim. Acho que vale contextualizar para quem não conhece o cara, sim. né? Sim, e é um pouco disso, né? Eu me formei na UERJ-FFP e lá tive talvez o início, né, dessas abordagens quando a gente fala hoje sobre saberes decoloniais e também propostas de atuação dentro de uma perspectiva antirracista, né? Dentro desse processo lá eu vivenciei alguns grupos de pesquisa muito incipientes, assim. Não era o que hoje vemos, né? E aí, ao conversar com meu primo, por exemplo, que ingressou em geografia agora há pouco tempo, eu fiquei muito feliz e, assim, de fato, um pouco surpreso de saber como hoje conteúdos como colonialidade, decolonialidade, hoje estão presentes dentro dos currículos universitários, né, de graduação em geografia, o que não era uma realidade quando a gente vivenciou a graduação. Hoje é uma realidade, né? Matérias que falam especificamente sobre África é uma realidade. Antes a gente tinha esse conteúdo pulverizado em matérias de mundo, em matérias de geopolítica, né? Então, nessa primeira abordagem, eu me tornei um professor muitas vezes mais crítico à forma que a gente abordava os conteúdos, mas dentro desse processo de graduação ainda um pouco distante dessa abordagem mais acadêmica. Então acaba que a minha geração teve que fazer esse movimento. Então, fora da universidade que a gente foi buscar o que é hoje considerado nesses modelos de letramento racial, uma perspectiva de educação antirracista, um ensino sobre a história da África, que são formações que eu fiz fora da universidade, né, de forma, em alguns casos, né, virtuais, por meio de palestras, por meio de uma pós apresentada pelo Colégio Pedro II. E existe, então, esse movimento que foi uma trajetória que individualmente me fortaleceu enquanto um profissional, mas que me permitiu também olhar para o que eu fazia, para a prática de educação, a partir de um olhar mais próprio e, na minha percepção, também mais real, né? Entender um mundo em que uma parte considerável, né, de atores fossem excluídos desse lugar, como, por exemplo, os atores oriundos do continente africano, é entender um mundo que não é real, né? Um mundo que coloca de lado ou escanteia um grupo que participou dos processos de formação econômica, de formações históricas e, sobretudo, tecnológicas, né? Então, ao longo desse meu processo de formação, eu pude perceber um pouco como que a gente pode utilizar esses conhecimentos e incluir dentro da nossa prática acadêmica uma perspectiva que inclua o continente africano como um ator fundamental para os processos que a gente vê desenrolar ao longo da história, né? Eu acho que esse, de fato, é a ideia de decolonialidade, né? Que é uma palavra que não faz parte da discussão social há muito tempo. Talvez seja a palavra mais difícil do nosso mais título, difícil né? do título, se vocês puderem até contextualizar. Sim, sim. A ideia de decolonialidade é a ideia de você pensar na estrutura social, dentro da América Latina, inclusive, né? Esse é um conceito que é trabalhado hoje em toda a América Latina. Você vai no Peru, Argentina, Colômbia, países que foram colonizados pela Europa, e espanhóis e portugueses, mas principalmente dentro de uma América espanhola se fala muito sobre isso. Então, qual é a ideia de decolonialidade? Você pensar na formação, na estrutura da sociedade, política, econômica, cultural, a partir do pensamento, sair da ideia de pensamento eurocêntrico, né? A gente estudou na década de 90, nós mais velhos do que você um pouco, e a gente não falava nada sobre África. Você falou de universidade, que não tinha África na escola, né?
Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Que o ensino de história e cultura da África é muito recente no Brasil, né? E aí, pensar na decolonialidade, pensar no pensamento longe, fora do pensamento eurocêntrico, né? O que você pensa sobre como que isso se encaixa na nossa prática? Você falou da sua universidade, como você aprendeu, mas como que você acha que a gente pode chegar no ponto da decolonialidade enquanto sociedade, não só dentro da ideia de cátedra, de acadêmico, de uma discussão meramente academicista, que a maioria das pessoas não vai ter acesso a isso, né? Sim. Quando a gente pensa a decolonialidade ou a construção de um saber decolonial, né, na maioria dos casos a gente inclui a possibilidade de olhar para outros lugares para além do continente europeu como centro desse processo de criação de perspectivas das ciências sociais, das ciências econômicas, né, da criação de fato do conhecimento. E olhar para outros cantos do mundo. E, cara, é bem possível, né? É bem possível buscar esses outros lugares. Os saberes decoloniais, né, o pensamento decolonial, ele vai buscar dentro do continente africano, do continente americano, do continente asiático, a possibilidade de construir ciência. E essa ciência, claro, ela tem um objetivo de olhar de forma crítica ao que a gente vai entender como eurocentrismo. E aí, o que é isso, né? O eurocentrismo é a construção de forma etnocêntrica do conhecimento, né? Você tem ali um determinado grupo, e esse grupo é o grupo europeu, que por meio aí, né, do seu processo de desenvolvimento histórico se valeu de alguns privilégios, né, do ponto de vista técnicos e também militares, para poder ocupar outros territórios, e a partir desse processo começou a impor, a despejar sobre esses outros territórios um modelo de olhar, um modelo de ser, um modelo que seria o único a ser possível. E dentro disso a gente vive hoje dentro de uma perspectiva colonial. E aí é a grande questão. Cara, o que é isso, né? O que é essa perspectiva colonial? O que é esse problema que alguns autores vão chamar de colonialidade, né? Em decorrência desse processo. A gente vai viver dentro desses espaços, né? Em um pressuposto ou a partir de uma percepção que não nos inclui como centrais no processo de construção de saber. Eu me olho no espelho e me vejo ali como alguém que vai reproduzir o que é pensado lá fora. Essa é a primeira, esse deve ser o primeiro incômodo. Né? Em que perspectiva eu não posso ser um construtor de novos saberes? Essa é a grande questão. E dentro disso, os saberes decoloniais surgem a partir daí. Pensar um mundo que contorne a Europa como centro do pensamento histórico e centro do pensamento acadêmico, né? E aí, dentro disso, eu vou descobrir novos saberes. Vou descobrir que a construção do pensamento ele não está só associado às estruturas acadêmicas, não só está associado às universidades, não é só ali que o conhecimento surge, né? Eu tenho também um saber do cotidiano, eu tenho também uma construção de ciência a partir de novas métricas, de outros métodos que não são associados ao cara engravatado dentro de uma universidade, cercado por livros apenas. Tem uma autora nigeriana muito conhecida que viralizou em palestras e alguns livros bem lidos no Brasil, a Chimamanda Ngozi Adichie, né? Que ela tem um livro chamado Os Perigos de uma História Única, né? Que Um livro e um TED Talks. E um TED Talks também, que virou uma palestra, né? E aí ela fala sobre exatamente isso que você está dizendo, que como que é perigoso nós olharmos para a história a partir de um único pensamento, né? De um pensamento eurocêntrico, e aí depois ele vai, ali a partir do século XIX, século XX, ter o pensamento historiográfico norte-americano, né? E que vai criar essa lógica de que nada se produz no continente africano, no continente asiático, no continente latino-americano. E uma lógica muitas vezes também negativa, né? Tipo, eu lembro de ter estudado África na escola, mas sempre numa perspectiva, justamente como você falou, colonial, né? Uma perspectiva de colocar a África como não um sujeito central, mas como uma etapa da história de desenvolvimento capitalista europeu, né? Então, é muito curioso, né? Como quando a gente fala, por exemplo, que a África é um tema que pode surgir a partir de uma perspectiva também otimista, como que as pessoas estranham isso, né? Como que as pessoas... mas como assim otimista e tal? As pessoas estão sempre ligadas a pensar
desde a pobreza e a miséria de hoje em dia, os conflitos civis da época da Guerra Fria, lá para trás os processos imperiais, sempre como uma coisa, né, a trazer pontos negativos da história africana. A gente começava a estudar a África a partir da Conferência de Berlim, como se a África tivesse começado a sua história no século XIX. Eu lembro, a gente fez faculdade junto, eu lembro a primeira aula de geopolítica que a gente teve, que o tema era África, o professor, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor falando, primeiro é importante a gente dizer que a África não é um país, Sim. né? E aí, e assim, é claro que ele tinha uma retórica sobre isso para justamente chegar nesse ponto, não estou criticando ele, mas o fato dele precisar construir essa retórica de algo tão básico, né, é muito preocupante. Sim. Cara, sem dúvida esse contexto todo, né, que vocês estão colocando, de que a gente vive uma realidade que, embora o colonialismo, né, de forma institucional ele não exista mais, né, como era antes, pelo menos, mas que ele está presente ainda na forma de pensar das pessoas, eu acho que ajuda muito, é por isso que a gente está construindo isso em conjunto com a discussão do racismo, a entender o racismo de hoje em dia. E a gente estava no início, e a gente acabou saindo daquela pergunta, né, para falar da decolonialidade, falando se isso piorou ou não hoje em dia. E você ia dar a tua resposta, acho que a gente não tinha entrado nisso ainda, né? Cara, e é isso, né? A gente tem talvez, né, um oceano aí de assuntos a trocar sobre isso, e a gente dá passos, né? E começa a falar um pouco sobre como a gente olha esse processo sem, muitas vezes, se ater ao que está rolando, né? Cara, hoje os casos que você trouxe, né, tanto o caso do Vinícius Júnior, como os atuais, quando a gente olha ali o que tem acontecido na América Latina e ao longo dos Jogos da Libertadores, por exemplo, como mais um exemplo aí das seguidas, né, ações e casos, né, onde esse tipo de racismo tem sido empregado, a gente precisa entender um pouco se isso, cara, é de fato hoje uma realidade ou se isso tem sido hoje mais noticiado e é de fato uma grande questão. Eu tenho uma ótica que ela está associada ao seguinte, eu sempre percebo, eu sempre entendo que a ascensão social, a ascensão econômica da população negra, ela nos coloca, né, de forma mais próxima às situações de racismo. E quando a gente olha, por exemplo, o Brasil desses últimos 20 anos, e a gente está incluído nisso, né? E eu tenho aí um grande número de pessoas que me cercam que estão dentro desse processo, a gente vai, por meio dessa ascensão, vivenciar cada vez mais possíveis casos. E aí, da onde que isso vem? Tem alguns dados que vão apontar, entre 2005 e 2022, um crescimento, uma maior participação da população negra nas classes sociais com maior renda no Brasil, por exemplo. Esse número, essa participação na classe A e B aumentou de 12% para 25% nos últimos 15 anos, né? Isso nos coloca em alguns lugares que normalmente nós não estávamos. E que, de fato, essa população, que majoritariamente sempre esteve ali, é uma população branca, ela vai, em alguns casos, se sentir ali incomodada, né? Ou ela vai tentar manter seus privilégios, né? E dentro disso, a gente tem vivenciado, talvez de forma mais rotineira, esses casos de racismo. E talvez isso se evidencie hoje no exemplo principal, né? Que é o caso do Vinícius Júnior, que você trouxe aí logo no início. Cara, o Vinícius Júnior, ele é um exemplo, né? O Vini Júnior, ele é um exemplo de uma certa afronta a um termo que a gente pode nomear aqui de branquitude, que é trazido pela Cida Bento, e a gente pode mergulhar um pouco nele mais pra frente. Mas, cara, quando você olha pro Vinícius Júnior, ele é nascido ali em São Gonçalo, que é uma cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que só no ano passado matou mais de 119 pessoas no corte de idade do Vinícius Júnior, entre 14 e 22 anos, e majoritariamente pessoas negras, né? Então, quando se pensa para o Vini, estar vivo já é uma certa afronta a esse modelo de país que nós, enquanto brasileiros, construímos, né? Isso é uma realidade. E aí depois você tem as seguidas desconfianças que ele enfrenta até chegar onde ele está, né? Sendo ali o líder de um time que representa, de alguma forma, uma ideia de soberania, né? Ou de um grupo de privilégio local dentro da própria Espanha. Isso, de certa forma, acirra, né? Os episódios recorrentes que estão acontecendo. E o Vinícius Júnior não tem nenhuma culpa ou responsabilidade associado a isso. O que ele é, na realidade, hoje, é um símbolo desse processo
que a gente tem vivido atualmente, que é de ascensão, de maior acesso, né? De uma presença maior da população negra em espaços que choca a branquitude e promove esse movimento de manutenção desses mesmos privilégios. E, para além disso, o Vinícius Júnior tem marcadores que são muito significativos, né? Ele é um homem negro de pele retinta, ele é um homem negro que afirma os seus traços negros no seu cabelo, ele é um homem negro que vai ter uma retórica, um discurso bem politizado, bem organizado. Ele é um cara que entende os movimentos sociais e a educação dentro desse lugar. Ele possivelmente é perigoso para a manutenção dessas lógicas de privilégio. Né? Ele cria movimentação. Né? E a gente tem hoje grupos de pessoas negras que estão dentro desse lugar. E aí eu posso me encaixar dentro disso, eu posso enxergar amigos que estão dentro desse mesmo movimento e talvez essa seja a resposta. Então, a gente não tem um período onde esses casos de racismo eles estão maiores ou menores, possivelmente a gente tem uma maior recorrência e também uma maior possibilidade de comprovar esses atos, além também da gente saber mais nomear o que é racismo e o que não é. E isso está associado a esse letramento racial que vem junto com essa população que está ascendendo. Né? Então, em resumo, as pessoas hoje compreendem melhor tecnicamente que determinadas coisas que não são que não eram tidas como racistas são, né? E a ascensão de pessoas negras para espaços que antigamente eram esperados para pessoas brancas traz uma certa, pelo que eu entendi, pelo que você falou, pode ser de forma até subconsciente, né? Uma certa resistência nas pessoas brancas, é mais ou menos isso. Sim, porque você vai retirá-las, né, de um lugar de privilégio qual elas estão. Né? Então, quando você pensa uma sociedade e aí você é incluído dentro dessa sociedade em um lugar onde você percebe que coisas acontecem com aquele outro e com você não, né, você percebe rapidamente o seu lugar de privilégio. Assim. Uhum. A gente vai ter exemplos muito claros, né? Enquanto comportamentos que vão ser lidos como violentos a partir de um homem negro não são a partir de um homem branco, né? Que discursos, falas vão ser tidas como agressivas a partir da boca de um homem e de uma mulher negra, enquanto de uma pessoa branca não é. Temperamento forte. É isso, né? E você vai ter uma série de termos que vai... Essa pessoa tem um temperamento forte, por isso que ela tá xingando... exatamente. O signo. Sim, enquanto população, enquanto pessoas brancas, isso vai ser tratado como uma questão ali de afirmação e valorização de quem é, né? Então vai ser o sangue italiano, vai ser uma pessoa de personalidade, vai ser uma pessoa que busca mudança, geniosa, revolucionária. Tá nas pessoas negras não é. Né? Não, ela estava só com um surto ali, porque ela não tomou os remédios. Ou quando não é pejorativo mesmo, né? Sim. Tipo, barraqueiro, escandaloso, favelado, etc. E os termos associados às pessoas negras nesse mesmo lugar. Assim. Uhum. Você a define com uma expressão, né? Aquela pessoa é barraqueira e é absolutamente racista. Eu tava pensando hoje, a gente veio pra cá falar sobre esse tema e tal, sobre isso que você perguntou. Será que o racismo ele tá aumentando mesmo em números, os números, né? Do último Atlas da Violência, de 2022 e 2023 vai sair agora. Ele apontou que houve um aumento do número de pessoas assassinadas pretas no Brasil e houve uma redução de pessoas brancas assassinadas no mesmo período, né? No período de 10 anos, houve um aumento de quase 15% de pessoas negras assassinadas e uma redução quase no mesmo tamanho de pessoas brancas mortas. Eu estava vendo um outro dado interessante sobre como que isso impacta, por exemplo, nos presídios. Os presídios têm se tornado mais brancos do que eram há 10 anos atrás. E aí eu fui ler sobre isso, e aí, por que os presídios estão embranquecendo? E é bizarro, porque os pretos não estão indo mais para lá, porque eles estão morrendo, né? E o presídio ele vai se tornando mais branco, uma vez que você tem um genocídio, como o Abdias do Nascimento falava lá desde a década de 60. Então, você olha para isso, e aí você vai ouvir, por exemplo, o capítulo 4, versículo 3 dos Racionais, e ele vai dizer assim: a cada 4 horas morre um jovem negro em São Paulo. E essa música é de 94. Só que você pega piorou, hoje, né? Piorou. Tipo, é mais rápido, entendeu? É a cada 23 minutos uma pessoa preta assassinada no Brasil. Cara, quando você pega esse dado, né, você entra em um outro debate. Para quem serve o Estado brasileiro, né? Para quem serve, por exemplo, essa possibilidade de ser acusado, julgado e posteriormente preso dentro da sociedade brasileira? Você vai ter um grupo que esse Estado
é pronto e preparado para poder dar a elas condições de cidadão, e para outros não. Para outros, a solução para aquele problema é a vala, é a morte, né? Então, quando você pega esse dado que coloca que essa população branca está crescendo dentro dos presídios e os índices de homicídio da população negra não se alteraram, muito pelo contrário, se aprofundou esses dados, você percebe esse marcador. Cara, esse estado aqui, ele serve a um grupo. E a outro não. Esse outro grupo, ele não tem direito ao que está lá nessa Constituição, ele não tem direito às leis ou ao conjunto de leis serem aplicadas devidamente a esse determinado grupo. Isso, de fato, é uma realidade. E quando você trabalha, por exemplo, esses dados também, a gente tem um aumento dessa participação da população negra entre os grupos classe A e B e também na classe C. Hoje, mais de 52% da população negra compõe a classe C, que é a classe média brasileira. Entretanto, a participação de negros na classe D e E, que foi, né, sempre próximo a 70%, está chegando a 80% nesse momento. Então, quando a gente olha esse empobrecimento, ele sempre atinge também a esse grupo. Então, é importante a forma que a gente olha para esses dados, né? Eles normalmente têm ali alguma verdade não tão positiva escondidas por trás deles, assim. E sempre, normalmente, ou em grande parte dos casos, é muito violenta a essa população. Eu lembro que eu vi um dado, eu só não tenho o número de cabeça, sobre pessoas demitidas ao longo da pandemia, né? Sim. Foi um dado assim, mas era uma coisa absurda, era uma parada, quase 80% das pessoas que foram demitidas eram negras, né? Sim. Então, na hora que você tem que cortar, né, dentro de um ambiente de trabalho, você vai priorizar determinados funcionários, despriorizando ao mesmo tempo outros e, enfim, acaba acontecendo. Voltando ao assunto lá do Vini Júnior que estava falando, duas perguntas que me fizeram assim sobre esse caso, e uma que você já respondeu muito bem, por que com ele, uma vez que o Real Madrid tem outros jogadores negros retintos, né? Tchouaméni, o outro francês, Alaba. o Alaba, que é o zagueiro. o Alaba e tal. E aí tem outros pretos no Real Madrid, por que o Vinícius Júnior é quem sofre de fato, né? E aí você explicou muito bem, o Vinícius Júnior é um cara mais jovem, que se politizou, que é um cara que fala sobre o assunto. Ele não tá dentro da passividade lá do Django Livre, do escravo que fazia a barba do senhor todos os dias, porque nunca você cortou o pescoço do cara. Porque, de fato, a opressão faz com que você acabe aceitando o racismo sobre si mesmo, já que você tem um medo de se contrapor aquilo e aquilo te causar um problema, né? Então, eu vou ficar quieto aqui, não vou falar sobre esse assunto, porque, quem sabe, se eu não falar sobre isso, acaba. Existe a ideia do Morgan Freeman, né? Não falemos sobre isso porque... Deixa isso aí, porque uma hora eu vou parar de falar e acaba. Pelé também tem uma colocação Pelé, sobre isso. exatamente. E existe uma outra pergunta que me fizeram interessante sobre por que a Espanha, né? E aí eu fui pensar sobre isso, e fui ler um pouco sobre e achei alguns dados de que a direita ultranacionalista espanhola vem crescendo nos últimos anos. Tem um partido chamado Vox, que é um partido neofranquista, e que ele, da última eleição espanhola para essa, que foi agora esse ano, eles dobraram o número de cadeiras no parlamento, nas cidades, e a cidade de Valência, que é onde o Vinícius Júnior mais sofreu, os casos foram mais gritantes, né? A direita conservadora dobrou de tamanho também naquela cidade, né? Então, hoje, ali naquele país, que é um país que teve ditadura até a década de 70, final dos anos 70, né? Uma ditadura fascista, que perdurou tanto tempo e está muito no imaginário ali daquela população ainda, né? Você consegue fazer um paralelo disso com o Brasil de hoje? Cara, existe um autor, né, o Attila Mbembe, que ele escreve ali por volta de 2011, 2012, um texto que fala sobre o fim da era humanística, né, e como havia uma tendência dali para frente de haver um maior acirramento entre grupos sociais que buscavam, de um lado, a manutenção de privilégios acumulados até ali, e, de outro lado, grupos que estavam ascendendo e cobrariam, de alguma forma, por meio da via política, né, um espaço de maior conforto, de maior aceitação, de ser quem são, assim, né? Assustadoramente, assim, o que ele pensa foi se desenvolvendo ao longo desses últimos anos. É o que a gente percebe, por exemplo, com o acirramento dos processos dos debates políticos dentro da realidade brasileira. E quando a gente olha para a Europa, existe também essa mesma percepção. Qual que é a minha leitura sobre isso, né? O que eu percebo que tem acontecido?
essa ascensão de grupos mais conservadores, da extrema-direita, são grupos locais que muitas vezes buscam se organizar com o objetivo de combater a presença do imigrante, a presença de grupos minoritários, né? E isso coloca como alvo, inicialmente, grupos de refugiados, grupos minoritários negros, grupos árabes, né? Isso tem sido uma realidade comum desses espaços e, sobretudo, a culpa sobre esses grupos tende também a ser mais perceptível ou deve ser mais percebida em períodos de crises econômicas, né? Quando esse Estado faz políticas de austeridade, que são políticas de redução dos gastos públicos, e reduz, em alguns casos, certos acessos, né? ou políticas de bem-estar social para a população nativa, normalmente o dedo logo aponta como causa daquele aumento do custo para os imigrantes, o que normalmente não é uma certa realidade. No caso brasileiro, as últimas eleições têm mostrado que vai havendo uma aglutinação de algumas opções ou opiniões, né, pautadas na ascensão desses grupos de extrema-direita e mais conservadores no Brasil, que têm percebido como um contraponto, né, a essa sua posição ou discurso, grupos de minorias, né? Seja os grupos LGBTQIs a mais, seja os grupos de população negra, que têm tido hoje maior participação política, maior entrada em debates políticos. Isso tem tensionado de forma mais significativa essas relações. Acho que hoje, de fato, é uma realidade. Hoje a gente tem essa estrutura posta, né? E muitas vezes potencializada pelas lógicas algorítmicas que a gente percebe aí na internet. Vocês já trabalharam aqui em temas anteriores, em episódios anteriores, né? Como a inteligência artificial, o algoritmo, ele tem potencializado muitas vezes a aproximação de opiniões, sejam elas extremamente corretas, adequadas, com leituras humanísticas, ou aquelas mais extremistas, aquelas que mais excluem, né? A famosa bolha, né? Sim. E aí, dentro dessas bolhas, algo mais curioso, assim, quando você tá na rua e você percebe, sei lá, tô numa fila da padaria e tá um cara falando no telefone, mandando um áudio, e o cara fala algo completamente idiota, assim. Você fala, porra, por que esse cara pensa isso? E ele fala com uma autonomia, assim, e com uma segurança de que ele tá se comunicando com pessoas que pensam como ele. Sim. E aí na hora você fala, pô, onde é que tá essa galera, mano? E aí todos na fila estão assim, porra, esse cara acha isso mesmo? Só que eu brinquei no episódio da inteligência artificial, que a gente acabou falando da inteligência aplicada na internet, né? Que na bolha de alguém a Soraya Tronic ia ganhar no primeiro turno da eleição. Não é isso. Porque, tipo, a pessoa vai votar na pessoa, gosta das ideias, o algoritmo quer te entregar, né, só o que você quer ver, né? E ele faz essa leitura. E o cara, dentro daquela ideia, ele fica assim. Só complementando antes de você voltar, eu tive a gente não trouxe isso em nenhum momento, em nenhum episódio, né? Aquele papo do short, né? Eu mostrei isso pra ele, posso depois, quando vocês estiverem falando, até olhar aqui. Verdade. Você falou do algoritmo e você não tocou nisso, queria que você desse sua posição sobre. Sobre como o algoritmo reproduz mais, entendendo como mais clicável, positivo, crível, bacana, conteúdos e coisas de pessoas brancas do que de pessoas negras. E eu posso provar, né? A gente teve, na época que eu vi, foram um papo de, assim, uns 30 vídeos, mais ou menos, postados no Shorts do YouTube. E aí a gente não tem como fazer a escolha de qual é o frame que vai entrar como capa, a não ser que você mande um arquivo, né? Então ele aleatoriamente, né, escolhe um frame do vídeo para poder colocar ali como capa do vídeo na hora que a pessoa vai clicar, né? E aí aqui, você é o primeiro convidado que tá vindo, sempre somos eu e ele, só 50-50, temos uma pessoa branca e uma pessoa negra. De 30, eu lembro, acho que eram 2 ou 3, né? Tinham 2 ou 3 capas que foram lidas pelo algoritmo como as mais adequadas para aquele vídeo, em que aparecia o rosto dele. E nas 3, foram 3, eu lembro que foram 3, e eu tô confundindo com 2, porque em 2 dessas, né, só aparecia ele no vídeo. Então o algoritmo tava sem saída, ele não podia evitar o negro, entendeu? E eu não tô dizendo, de novo, que tem o John do Google, que tá lá, nossa, eu sou racista, eu vou evitar. Mas isso é uma demonstração de como as pessoas pensam isso, muitas vezes até subliminarmente, né? E como uma inteligência artificial é capaz de se afetar por isso e entregar o que as pessoas querem ver, que são mais pessoas brancas e menos pessoas negras. Essa coisa do algoritmo, eu lembro que a gente já bateu um papo sobre isso uma vez. Cara, o que você pensa? E é isso, né? O algoritmo, ele vai responder a produtos
da sociedade, né? No modelo que a sociedade enxerga como o mais belo, como o mais produtivo, como o mais vendável, vai ser para o algoritmo que vai entender o que os números e os dados passam, né? Esses dados vão passar que pessoas, né, que, por exemplo, hoje, né, são influencers e essas pessoas têm um número maior de seguidores, ganham maior engajamento, são pessoas majoritariamente brancas, e rapidamente crescem mais e com maior velocidade do que pessoas negras, essa decisão do algoritmo é uma decisão baseada nos dados que ele tem acesso, né, e no fator, de fato, quantidade de cliques. Eu entendo que, ao optar por esse perfil aqui, eu tenho uma possibilidade maior de sucesso. Né? E isso é uma clara declaração, né? uma perfeita declaração de como essa sociedade ela vai produzir, por meio dos seus tipos de racismos, né? Essa leitura. Então, toda vez que eu falo sobre algoritmo, eu falo que esse algoritmo ele tem a entrega do que nós, enquanto sociedade, produzimos. É o que vai acontecer historicamente no processo de formação dos nossos adolescentes, né? Você vai entender ali quem é o grupo mais preterido, quem é o grupo que é mais incluído, quem é o último da sala a dar o beijo na boca, quem é a pessoa que em todas as listas lida como a mais bonita. Eu não esqueço uma vez que eu vi uma entrevista da Isa, cantora, que ela falou que em todas as listas de beleza que ela já participou enquanto aluna, né, pequena, ela sempre estava ou em última ou na penúltima posição. E aí, da onde que vem isso? Assim? Uma pessoa que perceptivelmente é muito bonita. Da onde que vem isso? Isso vem, é claro, dentro dessas dinâmicas históricas onde esse grupo ele vai ser ali associado a uma série de estereótipos que reduzem, né, a percepção do meio, das pessoas, que é um grupo belo, que é um grupo bonito, né? E a gente tem percebido um pouco disso, assim. Eu sou um cara que eu tenho visto, e eu acho que todo mundo tem observado um pouco disso, né? Como esse empoderamento estético hoje é uma realidade. Assim. A gente que trabalha dentro de escola, a maior resposta, né, desse processo para mim hoje, por exemplo, eu trabalhar numa escola que tem mais de 500 alunos e uma boa quantidade de alunos negros, assim, e não existe nenhum aluno negro meu com cabelo alisado, por exemplo. Que pra mim muito. É algo que eu... Cara, eu falei, porra, que maneiro isso. Maneiro, né? Caraca! E eu, quando tava nesse mesmo lugar, lá no primeiro, segundo ano, eu tinha essas questões estéticas, né? Eu tinha uma dificuldade de aceitar o meu cabelo, eu andava quase sempre de boné, ou quase sempre de cabelo muito cortadinho, né? Logo depois que eu saio dali e tenho um outro contato, uma outra leitura sobre quem eu sou, eu tenho também sobre o meu corpo um outro processo de valorização, sobre o meu cabelo, um outro processo de entendimento sobre o que ele é e como ele poderia ser. Mas eu acho que isso hoje, de fato, é um avanço. É claro que isso também foi apropriado como algo comercial. E daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Desculpa te interromper, perdão. Não, e é claro que isso hoje é um produto comercial, né? Esse empoderamento ele está associado a uma necessidade dos grupos empresariais brasileiros de incluir mais pessoas como potenciais consumidores, de vender para essa maioria da população. O público feminino tem muito isso com maquiagem também, né? Sim, né? E isso é uma demanda, né? Uma lógica do próprio mercado, e a gente entende como esse sistema ele funciona. A gente teve um processo de... Black Money, né? O Black Money. Total. Não money completamente para os blacks, né? Não, exatamente. Mas esse money tá rolando aí. É o money dos blacks. É o money não dos para blacks. Tem né? uma cantora branca de funk, não citarei nomes para evitar processos, que se apropria bastante do Black Money, né? Do Pink Money. E o money fica só com o White Money. A população negra brasileira ela tem uma participação um pouco mais, né? Um pouco maior de 40% do PIB brasileiro. Só que se você for ver para onde vai essa grana, né? Para onde, quem são os credores, né? Para onde esse dinheiro se direciona, você vai ver que ele chega de forma muito superficial aos grupos de investimento negros, de fato, a empreendedores negros. Ainda existe ali um campo de avanço muito grande, assim. Então, o Black Money tá rolando, só falta o money ir para os blacks. Você falou uma parada que eu acho muito importante mesmo, é a mudança, e que a gente começou a falar disso lá no início, né? Uma mudança mesmo de pensamento da própria juventude negra. O Vinícius Júnior, ele é um exemplo disso, de uma mudança de pensamento da juventude preta, né? Eu lembro que quando eu era jovem, assim,
da idade do Vinícius. Na verdade, muito mais cedo que isso. Eu ia cortar o cabelo e aí meu pai sempre dizia assim, cabelo de preto tem que ser raspado, né? E essa é uma frase de que toda pessoa negra que tá assistindo isso aqui, mais velha, já ouviu essa frase um dia do pai ou da mãe. Cabelo de preto ser raspado, porque... lembra, a gente ia pro primeiro emprego, você começava ali, jovem aprendiz, não existia isso, mas a gente começava a trabalhar com 15, 16 anos, fazer um bicozinho aqui e ali, tinha cabelo cortadinho, na escola também. E eu fiquei pensando sobre isso e queria te perguntar, mas falando sobre mim mesmo, teve um momento da minha vida em que eu descobri que era negro. Porque a gente nasce negro, mas a gente se descobre negro em algum momento da nossa vida, né? Por vivermos em uma sociedade em que você é reprimido, em que ser negro é feio, a própria palavra negro vem de uma coisa ruim, tudo associado a negro é ruim, é o mercado negro, a lista negra. Então, há um momento da nossa vida em que a gente olha em volta e fala, caraca, eu sou diferente, né? No meu caso, eu nasci em uma comunidade, então todos os meus amigos da infância eram negros, né? Muitos nordestinos, negros também. E aí, quando eu me descobri negro, foi quando eu saí dali. A minha mãe trabalhava numa escola particular, ela era da equipe da limpeza, e aí eu pude estudar nessa escola particular, porque ela era funcionária da escola. E aí, quando eu fui para uma sala de aula, lá no meu 6º ano de idade, em que eu era a única pessoa negra dali, e já não estava no meu meio, né? Eu comecei a perceber os racismos em vários âmbitos, né? Dos apelidos, na forma como era tratado, na forma como as pessoas olhavam para mim, isso que você falou muito bem, de que eu era a pessoa mais feia da sala, de que as meninas nunca olharam para mim com, quero ficar com esse menino e tal. E todas as outras coisas, ali eu percebia a negritude. Ali eu falei, caraca, eu sou negro. Me lembrei de um discurso do Silvio Almeida, né? Ele falando, foi na escola também que eu percebi que eu era negro, né? Quando foi que você percebeu e pensou, caraca, eu sou negro no Brasil? Cara, acho que a gente não consegue falar ali um momento, né? Assim, na realidade, eu lembro diretamente dos momentos que eu percebi... a partir de vários acúmulos, a dificuldade de ser negro, assim. E isso foi a partir de uma batida policial, assim, andando na rua de casa, e aí sou de Padre Miguel e também vivi e cresci dentro de uma lógica ali onde o tráfico de drogas é uma realidade, né? Eu tava na minha rua e todo mundo sabia onde era, por exemplo, a boca de fumo da rua. Assim, sim. Só que eu tava ali em frente à minha casa e aí veio um carro de polícia e aí o cara também sabe onde era a boca de fumo. Aí ele vem em cima de mim, que tava ali, tipo, de boa. E foi curioso, porque eu tava com outro amigo, esse amigo branco, e aí ele fala pro cara sair. Pô, sai daí, deixa que eu vou falar com ele e tal. Aí o cara fala comigo, rapidamente percebe ali que eu não tinha envolvimento dentro daquele processo, mas ele exclui rapidamente a opção do moleque branco que tava ali como um possível criminoso, assim. Sem nenhum tipo de cerimônia, sem nenhuma necessidade de pensamento, sabe? Isso, para ele, era uma dada realidade. Mas, individualmente, a gente tem nossos processos, né? Mas, socialmente, a gente tem um país onde, historicamente, é muito difícil e, muitas vezes, dramático, né? Chegar nesse lugar, né? Eu, hoje, enquanto pai, eu penso sempre qual vai ser o momento que minhas filhas vão encontrar o racismo. Assim, porque o racismo vai chegar nelas. Né? E que momento será esse e como eu vou... dar para elas ferramentas, né, para poder identificar que isso aconteceu e como eu vou nutri-las de autoestima para poder, de fato, entender que aquilo ali não é correto. Que ela consiga, por exemplo, virar o espelho para quem é o agressor, para quem violentou, né? E isso é uma realidade. O racismo vai encontrar a gente, tá ligado? O racismo vai chegar na Maria Luanda, o racismo vai chegar na Maria Tereza e... Como eu, né, a partir dessas vivências, como eu e Monique, minha esposa, a gente vai conseguir nutri-las, sabe? Da possibilidade, primeiro, de ter uma autoestima para identificar que aquilo ali não faz nenhum sentido, né? E como elas vão conseguir apontar para quem de fato é o criminoso, assim. Esse é um processo.
Mas por que historicamente isso é um grande problema no Brasil, cara? Entender-se enquanto negro. Isso é mais simples em outras realidades sociais. Quando a gente olha para a realidade brasileira e a gente entende lá o que o IBGE classifica enquanto pessoa negra no Brasil, né, que vai ser um acúmulo ali entre pretos e pardos, que hoje forma majoritariamente a população negra, cerca de 56% são negros no Brasil. Isso é uma estratégia muito ligada ali aos movimentos negros da década de 70 e 80. A Sueli Carneiro fala bastante sobre isso, como isso foi uma estratégia extremamente adequada, porque você permite burlar, ou permite, desculpa, contrapor a construção institucional que foi feita até aquele momento. Como assim? A gente tem no Brasil um projeto de embranquecimento, que foi um projeto estatal, institucional. O Estado brasileiro, ele identifica, dentro daquele período histórico, que o desenvolvimento estava associado a uma lógica de embranquecimento. Então, quanto mais branca for a minha sociedade, maior a possibilidade de desenvolvê-la. Essa era uma perspectiva do final do século XIX, início do século XX, e a gente vai empreender ali, ou o Estado brasileiro empreende as políticas eugenistas, políticas de embranquecimento, e uma das formas de criar esse apagamento, essa invisibilização do negro no Brasil era criar, né, naquele momento ali, um terceiro grupo racial, que seriam, por exemplo, os pardos. E aí, isso no Brasil se tornou um obstáculo para a identificação, a autoidentificação enquanto negro, né? E hoje ainda é algo que a gente deve letrar, né, os mais jovens e trocar ideia com quem for possível para poder promover essa autoidentificação. Tanto desses 56% que você trouxe o dado aí de pessoas negras, só 9% se declaram pretos, né? O restante todo é pardo, que dentro da ideia do colorismo, é uma melhor forma de inserção. Voltando ao caso do Vinícius Júnior. Sim. Provavelmente o Vinícius Júnior é o primeiro preto retinto de destaque no futebol brasileiro depois do Pelé. Sim. Né? A gente pensar nos negros do sucesso no Brasil, nesse tempo, a gente tem pretos de pele mais clara, pardos, né? E aí a coisa de você assumir os traços negroides, né? Por exemplo, o solo do cabelo. Eu hoje tenho o cabelinho assim, daqui a um mês vou botar o dread de novo e tal. A autoaceitação acho que é a maior dificuldade por medo. E é o medo mesmo, é o medo de morrer. A gente vive num país, numa estrutura social em que a todo instante você está correndo risco de vida, né? Coisas simples que a gente toma certos cuidados, que uma pessoa branca nunca vai compreender. Por exemplo, hoje no meu trabalho uso crachá. E aí, às vezes, eu saio na rua de crachá e eu me sinto bem andando de crachá na rua, porque quando as pessoas me olham e falam assim, pô, esse cara é um trabalhador. Às vezes, eu evito de passar no meio dos carros. Se tiver o sinal fechado aqui e eu puder passar aqui rápido, porque o sinal tá fechado, eu evito de passar no meio dos carros. E toda vez que eu faço isso, que eu passo no meio dos carros, eu tenho medo de, cara, se fosse alguém que pensa que eu vou assaltar e me dar um tiro, voltando à lógica do aumento dessa extrema-direita. Então, certos cuidados, por exemplo, de você entra numa loja, num mercado, e aí você está sempre com as suas mãos à mostra, para que as pessoas vejam que você não está pegando nada. Ou numa blitz, eu sempre digo que eu ando com as roupas que eu uso hoje, a forma como eu me arrumo é para evitar riscos. Eu passo na blitz, eu tenho medo. Todas as blitz que eu vejo eu tenho medo. Eu tô tudo certo, meu carro tá certo, documento em dia, mas eu sempre tenho medo quando eu vejo a polícia. E é isso. A gente vive numa cultura do medo, da forma como se veste, da forma como fala, mostrar as mãos, a forma de impostar a voz. E é difícil demais, porque a gente vive numa sociedade de genocídio, né? Posso dar umas partes aí sobre o que você falou? Algumas, na verdade, porque vocês foram compondo, eu não quis interromper e tenho coisas aqui sobre o que você e o que ele falou. A primeira vez que eu fui parado de carro numa blitz, a gente se conhece há 17 anos, quem não veio o episódio aí há muito tempo, foi com você. Foi. Né? E todos conhecem essa história dentro do nosso meio, não sei se o Douglas conhece, que a gente é amigo, mas foi muito pesado, é muito pesado contar a forma como aconteceu. Meu carro era um carro antigo e tal, isso há um tempão atrás, meu carro não tinha ar-condicionado,
A gente estava num dia, assim, quente pra caramba. O UERJ tem aqueles calendários malucos, né? Por conta de greves e tal. E aí a gente tava indo pra UERJ, assim, eu tava de camiseta regata, de boné, né? E ele de óculos escuro espelhado e sem camisa, sentado do meu lado. Eu não lembro se ainda tava com o pé pro alto, alguma coisa assim, enfim. Tava uma coisa bem largadona, os dois, né? Coisa de jovem. Só que foi o que você falou, tipo, a polícia identifica claramente quem provavelmente ali tá largado como jovem, como ele falou e tal, e representa um risco, outro cara que não representa o risco. Por fim, a história. Fomos parados, primeira vez que eu fui parado, eu tinha 20 anos de idade, 19 anos de idade, eu falei, caramba, e tal, não sei o que, aquela coisa, tipo, solta o cinto, tipo, eu fui seguindo as instruções, como se fossem as instruções de eu estar sendo assaltado, e é surreal pensar nisso, tanto que eu estava sendo abordado por uma força de segurança pública. Mas voltando ao assunto, a gente foi parado, ele daquele jeito, né, de óculos, sem camisa e tal, e eu um pouco mais vestido. O policial chegou, boa tarde e tal, eu peguei já o documento, já meio mão tremendo assim, entregando pro cara. E o cara virou e falou, sai do carro, por favor. Aí ele também se organizou assim pra sair do carro, ele só motorista. Beleza, eu com o documento na mão, documento fiquei, né? Saí, quando eu saí, o policial tinha ido mais ou menos pra quina traseira do carro, assim, pra perto da lanterna, e eu fui atrás dele, e ele virou pra mim, quando eu entreguei o documento, ele falou, tá tudo bem? Nem pegou o documento. Eu olhei assim pra cara dele, deu aqueles 2 segundos, assim, digerindo o que tava acontecendo, eu olhei pro carro e tal, o Luiz tava lá dentro, meio assim, olhando, o que tá acontecendo, aí eu, tá, por que não estaria? Aí ele, nada não, só queria saber se tá tudo bem. Eu, e o documento? Ele, você não, tá liberado. A primeira vez que eu fui parado por uma força policial andando de carro, foi porque eu tinha uma pessoa negra que era meu amigo, que hoje em dia é meu irmão, padrinho do meu filho, cara, uma pessoa totalmente ligada à minha vida, mas que para uma pessoa que não entende esse contexto, simplesmente, não, ele não devia estar ali sentado com um cara branco e tal. Então isso pegou muito. Outra coisa que você falou sobre cabelo, eu lembro também, a gente já teve, depois de muitos anos já de amizade, isso é mais recente, fiz uma aposta com os nossos alunos para arrecadação de alimentos. E aí, a aposta era que se eles batessem uma determinada meta, a gente ia descolorir o cabelo. E aí, eles bateram assim, papo, era 1 tonelada, bateram 6, 7. Né? Foi uma coisa surreal. Aí, ele e outros professores, negros, brancos, enfim, pensamos, pô, vamos também pagar a aposta de uma maneira um pouco mais estendida, né? Vamos fazer antes do que foi o combinado, porque o combinado era no fim do ano. Papo assim, de 1 semana só, já estava no final do ano. E aí eu fiz, um outro professor fez, mais um outro amigo fez também, e esse cara enrolando. Né? Ele falou, não, isso aqui né? Tipo, meio me enrolando, eu claramente percebi. Aí um belo dia eu falei com ele, cara, porra, tu não vai fazer antes não? Os caras bateram a meta, extrapolaram muito a meta e tal. Ele falou, cara, olha só, qual foi a primeira vez que você foi parado na Blitz de carro? Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, já entendi tudo que você quer dizer. Aí ele falou, então, eu já sou preto. Na época ele era solteiro, vivia andando de noite, madrugada e tal. Eu já sou preto. Eu tô solteiro, andando por aí de madrugada. Eu já sou parado o tempo todo, já tenho medo o tempo todo. Você imagina eu com o cabelo platinado, por mais estereotipado ainda, como um moleque da favela e tal, não sei o quê. Então, cara, eu não vou fazer, eu vou fazer no dia de manhã, eu vou até o evento lá dos alunos, e depois eu vou raspar a cabeça no mesmo dia. Eu não quero passar uma noite com o cabelo assim, porque eu sei que eu vou me aborrecer. E aquilo me pegou demais, né? Até porque quando é uma pessoa... o racismo é um tema que, mesmo eu sendo branco, me toca muito afetivamente e de indignação. Mas quando é com uma pessoa que está do teu lado e você, teoricamente se lê como um não racista, mas você não percebe uma coisa estrutural ali... dá um nó na garganta, né? Dá uma porrada muito forte. É isso, né? E, cara, tem uma dimensão do racismo que ela é muito violenta, que ela condiciona corpos, né? Ela nos faz seguir certos caminhos, certos traços, a forma de se vestir e tal. Eu lembro quando vocês fizeram essa aposta e com os alunos e tal, eu tava lá também junto, eu lembro desse movimento e tal. Foi a partir daí que começou a cair teu cabelo? A gente precisava chegar nisso mesmo? Eu acho que faz sentido agora. Foi, total sentido. Não, mas foi exatamente isso. Foi total sentido. Quer dizer, a genética, né? É genética. Mas acontece a genética bastante. Foi acelerada por água oxigenada. E a partir disso, assim, ou a partir desse movimento, tanto de violência, né? Eu lembro uma vez que eu fui parado 3 vezes pela polícia no mesmo dia, cara. 3 vezes. Na terceira vez, o meu documento tava todo, assim, bagunçado, né?
e eu tava com dinheiro, o dinheiro tava dentro da carteira, eu sempre gostei de ter uma carteira meio que aberta, assim, pra raiva da Monique, toda vez ela reclama da minha carteira. E aí o policial pegou a carteira e tinha um dinheiro, o cara segurou o dinheiro e falou, pô, tá bagunçada a tua carteira. Falei, cara, porque é a terceira vez que estão me parando hoje. Eu terminei de dar aula às 5 horas da tarde. E são 9. Já me pararam 3 vezes. Aí o cara falou assim, pô, foda, né? Eu, pra caralho. Muito foda. E o fato de estar nesse lugar de alvo, né? Nesse lugar que, por exemplo, no seu caso, o Estado foi te proteger. Uhum. No nosso caso, o Estado não nos coloca nesse lugar de proteção, muito pelo contrário, né? O corpo a ser eliminado. Faz com que um conjunto significativo e de forma compreensiva de pessoas negras tentem constantemente se distanciar do que a gente consideraria, por exemplo, os traços da negritude, né? E da onde que vem isso, né? A Cida Bento, ela vai construir a ideia entre branquitude e negritude. E ela trabalha esses dois conceitos não como conceitos que ocupam o mesmo lugar, né? Eles, na realidade, são contrapontos, né? Por quê? E por que essa galera busca esse distanciamento do que seriam esses traços de negritude historicamente, né? E isso tem reduzido a cada ano, isso é de fato algo a se comemorar. Porque quanto mais próximo à negritude, quanto mais próximo à branquitude, mais próximo eu tô dos privilégios que são gozados pela branquitude, né? O Estado que te protege, é o seu direito a partir do lugar de criminoso a, em muitos casos, não ser chamado de criminoso e ter um lugar, por exemplo, dentro dos presídios. Para o outro, esse lugar não existe. Então, o distanciamento deste lugar enquanto negro e a aproximação para uma parte da população desses privilégios da branquitude te retira desse lugar de alvo, né? Ou reduz, muitas vezes, a chance de você ser colocado como um alvo. A gente percebe como é que uma série de pessoas negras, ao ascenderem socialmente, muitas vezes acreditam, ao acessar espaços de privilégio majoritariamente brancos, que são elas, por exemplo, pessoas brancas também. E muitas vezes são surpreendidas a serem lembradas que são negros, né? Quando esse racismo as encontra os seus filhos. Quando a gente olha para essa ótica da branquitude, da negritude a partir da Cida Bento, ela vai entender a branquitude, né? O pacto produzido pela branquitude como um pacto de manutenção de privilégios, né? Acessar o mundo e acessar lugares a partir de um corpo branco te dá a oportunidade de gozar de um conjunto de privilégios, reduz a possibilidade de sofrer violência e também te permite, em muitos casos, ser de forma mais legítima quem você é em vários momentos, né? Enquanto a negritude, enquanto um processo também lido pela Cida Bento, como um movimento de autoafirmação e de resgate do que é ser negro, né? Então, a negritude ela funciona, de fato, né, como um remédio a esse processo constante e institucional, nacional de embranquecimento social. Então, quando eu apresento para você bons exemplos, quando eu apresento para você beleza, quando eu apresento para você uma história verdadeira sobre o que é ser negro e quem é ser negro, quando eu conto a partir de uma outra ótica a sua história, e não a partir da ótica eurocentrada do colonizador, a sua história, você tem, de fato, ali naquele momento, uma redução do que a gente consideraria ser o auto-ódio, né? Uma ideia crítica a ser quem é. E isso é algo gigante, né? Quando você me perguntou, quando eu me reconheci enquanto negro, assim, e isso é, de fato, uma pergunta que parece para não negros algo estranho, mas, porra, pra gente faz todo sentido. Cara, a primeira coisa que eu senti foi alívio, mano. Foi alívio. Tipo, primeira vez que eu entendi que pra eu me sentir belo, bonito, sabe, eu não precisava alisar esse cabelo, eu não precisava cortar o cabelo todas as semanas, eu não precisava performar algo que eu não era. E isso, no meio acadêmico, foi importante, porque a todo momento eu via que havia uma necessidade de falar de uma forma, de provar, né, constantemente um valor, né? Isso era muito cansativo, cara. É muito cruel. Então, a minha primeira emoção é, de fato, alívio. Falei,
caralho, mano, dá pra ser Dá mais pra ser leve. Dá pra ser eu. E não quer dizer que no meu dia a dia eu não tome todas as atitudes possíveis pra não encontrar esse racismo, né? Você falou, cara, do crachá. Pô, eu saio do trabalho com crachá, assim, e vou dirigindo pra casa com crachá. E você se sente bem com o crachá, né? Tipo assim, eu tô menos suscetível a alguém olhar e a polícia, o cara tá de crachá, ele é trabalhador, ele trabalha. Entro no mercado de crachá, assim. E a gente tem uma série de proteções, né? Lá em casa a gente tem 2 carros, tem um carro que eu uso pra trabalhar e um carro que eu uso mais pra família. E aí esse carro que eu uso mais pra família, eu constantemente observo qual que é, por exemplo, a visualização externa, se dá pra ver dentro ou não. Eu não uso mais sulfilme, por exemplo, no carro. Cara, e é isso, assim, é uma série de comportamentos que você busca reduzir esses episódios. Não quer dizer que eu nunca passei, por exemplo, com a condição de colocar um fuzil na frente da minha filha. Isso já aconteceu. De me pararem e, porra, abre o vidro de trás. Eu falei, é minha filha que tá atrás. Aí o cara, tem que ver. E aí, cara, eu fico pensando assim, esse é um dos momentos que você, com certeza, poderia arrumar um grande problema, assim. Aquela situação ali e é um dos momentos mais violentos, assim, que eu vivi, sabe? Falei, cara, minha filha tá aqui atrás. Minha filha tem 1 ano. Tá aqui atrás. Pô, eu tenho que ver. E aí o cara abre com um fuzil apontado. E aí, olhando pra cara dele assim, eu falo, puta que pariu, mas se eu tivesse a oportunidade de dar um soco na sua cara, eu daria, assim. E isso coloca essa criança onde? Tipo, uma criança com 1 ano de idade, foi uma criança já apresentada ao que o seu corpo te entrega dentro dessa sociedade merda que a gente tá, e esse corpo ser lido como um corpo de possível violência, cara. Eu falei, uma criança. Quando você falou sobre paternidade, né, e tal, falou sobre suas filhas, eu tava refletindo aqui, tipo, eu tenho um filho de 1 ano, né, quem já assistiu outros episódios, já falei sobre ele outras vezes. É muito surreal cair a ficha pra mim de que, ao educar o meu filho sobre racismo e a questão racial no geral, eu não quero que meu filho não seja um estúpido, um criminoso, um imbecil, eu quero que ele não cometa. E a sua educação para as suas filhas nesse respeito, pelo que você falou, ela precisa ser para fomentar uma autoestima que não seria óbvia diante da sociedade. Fomentar um lugar de proteção de criança que não seria óbvio diante da sociedade que a gente tem. Então, isso é muito pesado, né? Isso é pesado demais. Eu ia só aproveitar que eu tomei aqui a fala para dizer o seguinte. A gente tem uma preocupação aqui muito grande em educar a nossa audiência, as pessoas que chegam aqui, elas chegam em diferentes níveis de compreensão sobre as coisas que a gente está falando, então a gente quer muitas vezes ser simples sobre alguma coisa para poder falar o que poderia ser óbvio para alguns, ou que nesse caso deveria ser óbvio, né? E que talvez não seja para muita gente. Então, eu entendo que isso, a vocês 2 negros e a todas as pessoas negras que estão nos assistindo, às vezes é um pouco irritante. Porque ter que dizer o óbvio, quando é um óbvio muito óbvio na sua cabeça, é irritante, né? Ter que explicar determinados conceitos. Mas assim, eu peço a generosidade de vocês e a paciência de vocês para explicar determinadas coisas que são óbvias. Por exemplo, você citou 2 vezes 2 conceitos que são... que para mim, eu estou iniciado nesse conceito, mas muita gente, por exemplo, talvez não. Você tinha falado uma vez e ele falou outra sobre retinto, né? E não sei se todo mundo sabe que um preto retinto é uma pessoa com a cor da pele mais escura, né? Dentro do mesmo assunto, depois você citou o conceito de colorismo, né? Então, assim, me colocando naquele lugar do, pô, explica pra gente isso, que eu sei que aborrece, né? De ter que explicar coisas que a gente tem as condições de ir buscar atrás e tal, mas a gente está no espaço de educação também. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, que assim, tem o racista assumido, né? E tem a pessoa que ela não reconhece o racismo no dia a dia porque ela não é exposta a determinadas informações, a determinados conceitos, a determinadas reflexões, vivências, exemplos. Então, queria pedir a vocês para a gente passar por alguns conceitos dessa maneira. Se vocês quiserem começar pelo colorismo, que você já tinha mencionado. O colorismo de forma bem simplista é a ideia de que existem gradações de racismo a partir dos traços de quanto negro, né? Uma pessoa de pele mais clara,
ela tende a sofrer menos racismo do que uma pessoa de pele mais escura, que é o negro retinto, né? E a ideia do colorismo é uma ideia de que existem gradações que estão associadas à cor da pele, a formas de se assumir enquanto negro, no cabelo, e aí existem gradações que estão associadas à ideia de colorismo. E eu acho que, inclusive, nisso entra o eufemismo, né? A palavra usada como eufemismo do moreno, do moreninho, às vezes a pessoa nem ela tá dentro ali daquela vivência, ela nem é em nenhuma paleta, né? Enquadrável como negra, mas ela tem medo de usar a palavra negro, a palavra preto, porque é uma palavra socialmente lida como algo pesado ou negativo e tal. Fala, não, o fulano é moreninho, é escurinho. E isso demonstra o racismo ali presente numa pessoa que eu acho que não tá com essa intenção naquele momento. Mas compreender o conceito eu acho fundamental. Você ia falar? Cara, falar de colorismo no Brasil, ele é importante porque a gente vai ter no Brasil um tipo diferente de racismo quando você olha, por exemplo, para outras realidades, né? Olhando para os Estados Unidos ele vai ter um marcador racial associado ao que a gente vai chamar de genótipo, né? Uma ideia de que a sua ancestralidade, né, associada à população negra faz de você alguém componente daquele grupo. Então, pessoas netas e filhas, né, de pessoas negras, por mais que tenham a pele mais clara, sejam lidos lá nos Estados Unidos, né, como light skin, brown skin e por aí vai, são elas lidas ou se enxergam enquanto uma pessoa negra, né? No Brasil, a gente vai ter, a partir dessa diferente gradação de tons de pele, que é abarcada pelo colorismo, e todas elas são pessoas negras, mas no Brasil isso é aprofundado enquanto uma estrutura de maior complexidade. Por quê? No Brasil a gente vai ter um racismo tendo como seu principal marcador o fenótipo, né? A forma que você tem os seus traços sendo lidos pela sociedade. Então você vai ter pessoas negras que têm passabilidade, né, que é também uma lógica conceitual. O que é aquilo? É aquela pessoa de pele negra mais clara que é lida em determinados espaços como uma pessoa branca. Né? E aí, por exemplo, isso é uma realidade. A minha esposa, ela é médica, uma mulher negra, e ela tem várias amigas que se descobriram negras dentro da universidade porque era um ambiente extremamente branco, né? Então, ela ali foi lida, né? A gente viu agora recentemente o Big Brother Brasil, por exemplo, sim, onde várias pessoas se descobriram negras ali com mais de 30 anos, sim, dentro do próprio programa, e ali eles entenderam uma série de questões que são muito individuais. Então acessar esse lugar para quem está com uma pele, ou quem possui uma pele um pouco mais clara, né, é de fato um desafio, porque a lógica brasileira está associada a como você é lido, então, nesses traços externos, nesses tratos fenótipos, que a gente chama, né? E dentro desse processo a gente tem aí um aprofundamento. Os outros conceitos que você falou... Na verdade, antes dos outros conceitos, acho que é um ponto importantíssimo nisso, falar sobre o Brasil é falar da tentativa de negação do racismo desde o início do século XX, né? A gente teve uma Constituição no início da República, de 1891, em que ela proíbe indiretamente que negros votassem e fossem votados, né? É interessante que ela proíbe que analfabetos votem, e a taxa de analfabetismo entre as pessoas negras recém-libertadas da escravidão era de 100%. Né? Então, os negros foram proibidos de votar e só puderam votar de novo em 1985, tipo, após a ditadura. Porque é que os analfabetos podem votar, né? E aí, a gente desde o início nega o racismo. Né? O Casagrande Senzala, Gilberto Freire, ele é um livro, assim, não só best-seller no Brasil, mas ele vai ser um best-seller na França, que estava ali no pós-Primeira Guerra Mundial, falando sobre colonização na África, no Marrocos, na Argélia, na África Ocidental ali e tal. E aí o Gilberto Freire é celebrado lá, porque ele vai dizer... o racismo é uma parada que já acabou no Brasil. A gente já libertou vocês, as oportunidades estão aí, vocês não ascendem socialmente porque não querem ou porque não têm a competência para. Né? A ideia que a gente traz hoje para você você não ascende socialmente porque você não se esforçou tanto para isso. Né? E aí, o Casagrande Senzala, ele cria no Brasil a ideia de mito de democracia racial. Então,
Diferentemente dos Estados Unidos, em que você vai discutir, existe a população preta, a população branca, o racismo está ali presente, a briga, a luta, segregação racial até a década de 60, né, com Martin Luther King, Malcolm X e tal. Aqui no Brasil a gente não, nós somos todos um mesmo povo, nós somos todos mestiços, nós somos irmãos. O Casa Grande Senzala, ele inaugura muito essa coisa, né? E aí você tem uma ideia de que, tanto que, com certeza, muitas pessoas que estão assistindo isso devem estar pensando, mas, pô, rolou um exagero aí, não foi tão assim, não é tão assim. Surge aquela expressão do mimimi, né? O racismo no Brasil, existem os racistas. Nós não somos uma sociedade racista. O racismo, ele é o indivíduo que vai lá pro estado e chama outro de macaco. Esse cara é o racista. A sociedade não é racista. Eu, como branco, não sou racista. Eu uso uma frase que ela é um pouco dura até, mas todos os brancos são racistas. Todos. Né? Não na ideia do racismo individual, de que o Augusto me odeia por eu ser preto, não é nesse sentido. O racismo na ideia da estrutura. Todo branco é racista porque nós temos uma sociedade criada para o racismo. Desde o início. Você, criança, você vê desenhos de personagens brancos. As novelas são personagens brancos. Então o racismo ele é construído para que a sociedade seja racista, logo todo branco acaba sendo racista nesse sentido, né? Aí eu queria que você assim explicasse um pouco para a galera, né, para nós, para todo mundo, essas tipificações de racismo, né, a ideia do racismo individual, do racismo institucional e desse tipo de racismo que eu falei agora, né? Todo branco é racista, por quê? Cara, acho que para além de entender o branco enquanto um racista, ou enquanto alguém que vai ser construído dentro desse mundo, que é um mundo que dá para ele exemplos, né, positivos e negativos associados a essa lógica racial, pessoas negras também são submetidas a essa mesma sociedade, né? Então, o início, né, da formação social de uma pessoa negra no Brasil normalmente permite que ela tenha sobre si uma percepção que é a percepção que a sociedade tem. Então, a população negra ela não é lida como uma população racista, mas ela é uma população que tem em si, por conta da lógica social que a gente está inserida, um auto-ódio, né? Ela tem uma crítica às suas próprias características. Então, para além da população branca, a população negra ela não é racista, mas ela tem ali, né, a reprodução de uma lógica social que determina esse auto-ódio. Cara, o racismo ele vai estar sendo observado e explicado a partir de diferentes autores, né? No Brasil, recentemente, a gente tem conceitos que acessaram muitas pessoas a partir do livro do Racismo Estrutural, né, do Silvio de Almeida, que hoje é ministro, né, dos Direitos Humanos e tal. É um cara extremamente preparado, né? Ele vai trabalhar dentro desse livro 3 conceitos sobre tipos diferentes de racismo que são bem didáticos, assim. Ele vai falar sobre o racismo patológico ou individualista, que seria a pessoa racista e com clara, né, eugeriza, claro preconceito contra um determinado grupo racial, contra a população negra, mas sem que a sua sociedade produza isso. Então seria ali aquele racista solo, tá ligado? Aquele cara que, porra, nasce... eu não sei porquê, mas eu odeio você. Que é algo no Brasil raro, cara. Raro pra cacete. A gente vai ter no Brasil essa ideia de construção de uma sociedade que produz o racismo como um produto, assim. Como um resultado das suas leituras sociais. E existem outros 2 tipos de racismo, o racismo institucional e o racismo estrutural, que são, de alguma forma, complementares, né? Esse racismo institucional ele é produzido pelas instituições que moldam as relações sociais, né? Moldam propriamente a sociedade, e essas instituições reproduzem e produzem o racismo de diferentes formas, né? A força policial, é o modelo de atendimento médico, é a educação. A gente no Brasil tem instituições que vão preservar estruturas racistas, elas vão condenar hábitos ou recriminar hábitos que são associados à população negra. As instituições brasileiras vão achar completamente coerente, né, a aceitação de uma representação de uma imagem religiosa católica, mas vão impedir que crianças praticantes da Umbanda e do Candomblé, de religiões de matriz africana, entrem na cabeça com seu pano de costas, seu pano de cabeça,
que cumpram seus preceitos dentro da instituição. E isso, por exemplo, é um racismo institucional, tá? Cara, você falou de uma coisa, eu lembrei agora. Eu tava esses dias tomando uma cervejinha no boteco, né? E aí tava uma conversa de bar, uma rapaziada. Saudades disso, coroas. pagar uma cervejinha no boteco. Hoje eu vou te pagar a cerveja. Temos. E eu tava ouvindo uma conversa de bar, eu adoro conversa de boteco. Eu tava sozinho, tomando minha cerveja, comendo churrasquinho. Ali tu entende como é que a sociedade tá. Aquilo ali. Diagnóstico. E a discussão tava num alto nível, assim, de teologia, sabe? E eu, pô, maneiro, fiquei ouvindo. E um cara falou assim, a santa brasileira é preta. Nossa Senhora Aparecida, ela é a padroeira do Brasil. E aquilo explodiu na minha mente, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Não, claro, sobre a Nossa Senhora Aparecida, que todo mundo sabe que ela é uma santa negra, mas por que a Igreja Católica teria permitido que uma santa preta virasse a padroeira do Brasil? E a gente está falando do século XVIII. A Nossa Senhora Aparecida ela foi descoberta em 1700 e pouco, né? E eu fiquei pensando sobre isso e fui pesquisar sobre. E achei uma tese de doutorado, assim, tipo, no bar, moleque. Fiquei lendo a tese de doutorado no bar. Aí Conhecimento está em todos os lugares. Fiquei lendo ali a tese um pouquinho. E aí o cara tava defendendo que a Nossa Senhora Aparecida, ela não é uma santa negra. Ela foi empretecida, né? Ela ficou um tempo dentro da água e tal, então ela já saiu com uma imagem não branca. Ela é uma Nossa Senhora da Conceição. Se você quiser pesquisar aí agora, bota Nossa Senhora da Conceição, é uma imagem branca, né? E aí o que aconteceu? Os pretos que resgataram, eram pescadores, né? Pretos, pardos, fizeram uma capela e colocaram em volta dela velas que as cinzas foram empretecendo a imagem, né? E aí eles tentaram ter uma referência, porque pensa num escravizado que ele tinha que adorar um deus branco, né? A igreja ela é toda branca, Jesus é loiro de olhos azuis, né? E aí ele surfista californiano. Exatamente. Jesus morou no Texas, né? E aí eles tentaram criar uma referência. E aí a ideia das referências, né? Você está falando das instituições, da Igreja Católica, de todas as instituições que a gente vê que são brancas e os líderes são brancos. Se você pensar, tu que está assistindo, pensa em quem trabalha, na sua empresa, quem são os líderes e tal. E aí a gente busca, né, enquanto pessoas negras, as referências. Hoje nós temos várias. O Silvio Almeida é uma referência, o Daísa é uma referência, o Vinícius Júnior é uma referência para a juventude negra, né? E lá atrás, no século XVIII, os escravizados buscaram uma referência dentro da igreja que não tinha nenhum branco e eles precisavam de uma referência ali. Então, não tinha nenhum negro, né? Não tinha nenhum negro. E eles foram empretecendo a imagem na contramão da ideia de embranquecimento que se queria, né? Eu achei muito foda isso, disso. E até discuti com o Júlio, nosso amigo comum, sobre isso. Mandei uma mensagem pra ele, a gente ficou falando sobre isso horas durante aquele mesmo dia. E eu falei, cara, a gente sempre quis ter referências, desde sempre. Em alguns momentos a gente tentou fazer esse tipo de coisa. Hoje a gente consegue um pouco mais, né? Eu acho que nesse sentido, você falou, tocou na ideia da igreja, eu lembrei dessa história. Cara, vocês organicamente falaram de... Telemarketing me liga na hora dessa. Vocês organicamente falaram de praticamente todos os conceitos que eu tinha pensado em pedir para vocês falarem. Só você falou agora, mas eu não sei se vocês usaram a palavrinha, e esse é um conceito que ele tem uma importância muito incrível e eu acho que você vai falar muito bem disso, mas ele que tem filhas pequenas, né? Sim. Que é a questão da representatividade. Você estava falando que a gente queria ter referência. Sim. E você disse sobre questão da santa, sim, de intelectuais ou sim, pessoas de destaque na sociedade e tal. Mas eu me lembro de uma frase sua sobre isso que, assim, eu já tinha entendido o conceito de representatividade, mas foi uma voadora no meu peito o fim da frase, que eu perguntei pra você por que você não gostava de filme de super-herói. Foi. Por que você não ligava pra filme de super-herói e tal. Ele falou, cara, eu não sei muito bem, mas refletindo rapidamente, eu acho que é porque eu nunca me vi num super-herói. Pra você ter ideia, o único bonequinho de super-herói que eu me amarrava era o Power Ranger preto. Porque pelo menos o uniforme era preto. O ator e aí, cara, isso me deu uma porrada, meu irmão. Cara, queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho. Sim. Não, antes do Douglas, que vai falar brilhantemente disso, com certeza. Que é parecido com isso. Eu tava conversando sobre a história da Pequena Sereia com uma amiga negra. E aí ela falou assim, cara, é muito bom ter esse filme com uma personagem negra fazendo a Ariel, porque quando eu era pequena, eu ia brincar na escola, né? E aí, no momento que a brincadeira eram as princesas,
ela era tirada da brincadeira pelas amiguinhas, né? Ah, não, você não pode brincar agora, porque agora é a brincadeira das princesas. Então ela era excluída daquela brincadeira, porque não existiam... E isso é uma coisa... Assim, crianças fazendo isso, né? Reproduzindo a ideia do racismo. Aí que entra na coisa da estrutura. Sim. Quando eu falei... Acho que foi uma frase pesada, talvez tenha soado como uma porrada mesmo aí pra galera que tá assistindo. Toda pessoa branca é racista. Eu quero que vocês entendam que não é assim... Ah, eu tô falando que você é racista... Não nesse sentido. Que você não é racista patológico. É, né? exatamente isso. Por isso que a ideia de pensar na estrutura. Nós somos uma estrutura racista em todos os aspectos. A ideia do racismo estrutural do Silvio é pensar no escopo, na sociedade, como ela se organiza. É o racismo que está na questão financeira. É o racismo que você enxerga na coisa mais simples que está ali. Às vezes numa palavra que você use, como você se comporta. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Que o Silvio até fala disso no livro. Quando você está andando na rua, você é Augusto, uma pessoa branca, você não é um racista patológico, você é um cara que é antirracista, fundamentalmente, e vem uma pessoa branca à noite andando na sua direção. E se essa pessoa branca está com um capuz na cabeça, você pensa que é natural. É um emo, é um roqueiro, tá frio, é um cara que tá passando por um problema, ele tá andando ali. Se é uma pessoa negra, a forma como você se comporta é diferente. Isso é o racismo estrutural. Isso é a ideia de que a sociedade racista, logo todos acabam reproduzindo, de certa forma, isso, né, Douglas? Por exemplo, a presunção de que determinada pessoa está prestando um serviço num local pelo fato dela ser negra. Total. Isso é uma coisa que eu que me posiciono contra o racismo de uma maneira clara e dura, eu já cometi esse equívoco. Sim. De estar num local e hoje em dia, depois que isso aconteceu, o cara olhou pra minha cara assim, não me respondeu, né, e foi embora. E assim, eu quero crer emocionalmente que eu não associei com o fato dele ser negro, e sim com a roupa dele ser parecida com o do local, mas eu entendo a raiva dele por presumir o contrário, né? Eu passei a me preocupar 10 milhões de vezes quando eu vou chamar alguém que tá numa loja, às vezes vendendo e tal, não sei o que. Cara, aquela coisa de você trabalha aqui, olhando o uniforme pra ver. Cara, quando a pessoa é negra, eu fico até assim de... Eu vou ficar na minha, não vou perguntar. O maluco vai me abordar daqui a pouco e tal, porque eu não quero que passe pela cabeça dessa pessoa e que eu tô fazendo isso, e mais ainda, eu não quero que a pessoa passe por essa violência, entendeu? Mesmo que ela, na minha cabeça, não seja compreendida. Você ia falar? Pô, cara, eu só seguindo só o que vocês estavam falando por último aí, eu só falo quando a pessoa tá com a mão no produto, tá ligado? Ela tá organizando. Eu falei, pô, ninguém é tão metódico que vai organizar a prateleira do mercado sem estar ganhando um dinheiro por isso, né? Então, eu espero normalmente esse movimento. Cara, o ser humano, ele é muito pouco desbravador, né? A gente tem uma tendência muito comum para poder reproduzir ou repetir boas experiências, assim. Isso é uma realidade. Então, quando você observa, né, e você percebe que existem pessoas que estão no lugar que você gostaria de estar, em um lugar onde você acha adequado, que você visualiza ou se visualiza ali, isso transforma o seu sonho em um sonho possível, porque alguém como você chegou lá. Né? A representação, a representatividade, ela é de fato valiosa por isso. Né? Eu, quando saio do ensino médio, assim, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva de fazer faculdade e eu não entendia como é que isso funcionava, assim. Estava muito distante de mim, de uma forma, assim, abissal, assim. E eu, cara, eu falei, porra, cara, onde é que tá a galera igual a mim, assim? E aí eu tenho um vizinho, pô, incrível, o seu Alfredo, assim, sou fãzão dele. Sempre que é possível eu troco uma ideia com ele. Ele foi o primeiro cara, assim, que morava perto de mim, a 2 casas de mim, a andar de terno e tal, assim. Tinha um carro que buscava ele. Eu falei, porra, mano, o seu Alfredo faz o quê, mano? Pô, maneirão, hein? A vida dele. Aí ele se tornou ali meio que um exemplo, assim. Depois a gente virou, de fato, amigo. Eu descobri que ele tinha feito faculdade e tal, virou funcionário público do Tribunal de Contas e, pô, virou ali meio que, pô, um caminho a ser seguido, assim. Ele foi, pra mim, uma forte representação. Então, inicialmente, a ideia dele ter feito uma faculdade, pra mim, foi, de fato, um caminho. Sim, eu falei, pô, então, talvez chegar numa universidade pode gerar, pra mim, alguma transformação. Então, a representatividade, ela
cria na sua cabeça ou permite que você tenha sonhos com continuidade, assim. Eu acho que essa é a principal função dessa representatividade. É entender que, para além de sonhar, esse sonho é possível ser real, assim. Porque alguém parecido comigo, com a mesma textura de cabelo, com uma história similar à minha, fez esse caminho e tá bem. Que não é só pela arma, pela bola ou pela música, como fala o Mano Brown, né? É isso. Que não sejamos apenas pessoas de sucesso nas manchetes policiais, ou o jogador, ou o cara que escreveu, né? Que sejamos intelectuais, que sejamos outras coisas na sociedade, né? Professores. Cara, e olha como é que é isso. Inclusive, assim. só antes de você... Pô, não sei se dá pra ler que tá com o cabelo na frente, se puder botar pro outro lado. Mostra a camisa dele aí, Thiagão. Lindíssima. Olha lá, coisa de preto lecionar. Ele perguntou pra mim, cara, eu posso ir com a camisa? Eu falei, mano, primeiro que tu pode fazer o que tu quiser. E segundo que, porra, que escolha de vestuário. Parabéns. Cara, é muito, muito maneiro, assim, porque eu moro numa casa, assim, né, que é numa rua, não é nem um condomínio, é uma rua de portão e tal. E aí sempre quando vai alguma pessoa lá em casa prestar um serviço, isso era muito comum, assim. A pessoa, pô, tu é pagodeiro? Tu é jogador de futebol? Às vezes eu sem camisa, com a barriguinha, completamente fora de forma. Nada a ver com o jogador. Maluco, caralho, sabe que esse maluco é jogador de futebol? Anda todo torto. Porra, completamente equivocado. Nenhum ritmo para nada, né? Meus amigos de fato sabem Sabe nem disso. bater na palma da mão. Triste, não consigo lembrar uma letra de samba. E o cara me pergunta isso, eu falo, pô, só não, mas teve vez que eu já falei, sou, pô. Que às vezes é onde o cara valida o seu lugar. Vem uma parada que acontecia muito comigo. Isso. Eu morava, antes de me casar, eu solteiro morava na cobertura, né? Então, depois que casou, minha vida financeira, ela foi arruinada. Mentira, Muda, né? Tô brincando. E aí, eu morava no... Espera E eu tanto ter sempre ando, o Augusto sabe disso, eu sempre ando largado. Eu venho de tênis aqui... Não, você anda largado em casa, quer dizer... Não, na rua também. Shortinho, chinelinho e Ah, camiseta. não, na rua, tipo, pra ir na padaria do lado da tua casa. lugar, Que você tinha falado que você anda arrumado e tal. Eu vou... Não, sim. Só que aí o que acontece? Eu ia na rua com os cachorros, né? Tenho 2 shih tzus, o Péricles e o Arlindo. E aí, tava na rua andando com os cachorros e eu, chinelinhos, bermudinha, camiseta. E era impressionante. Eu entrava no elevador, entrava, sei lá, 2 senhoras comigo, um cara. Aí todo mundo apertava os seus botões. Eu era o último, né? Ficava ali no cantinho, eu ia lá e apertava o botão da cobertura. E, cara, incrível. Todos olhavam pra minha cara com a mesma cara. Tipo assim... E esse maluco é dog hero, né? Ele leva cachorro. É bizarro, era isso. bizarro, ou era um bizarro demais. prestador de serviços, e aí, ou cara, pagodeiros. O olhar, assim, era muito surreal, sabe? Como esse cara tá indo pra cobertura, assim, tipo, bizarro, né? Como que a gente não, enquanto sociedade, não consegue enxergar o sucesso negro que não seja apenas pela bola ou pela música, né? Cara, você ia complementar o que você tava falando? Não. Tá. Desculpa, cara, eu queria 3 horas disso aqui. Isso aqui tá maravilhoso. Eu tô aprendendo coisas que eu não sabia e ficando muito feliz de poder ver vocês compartilharem com a galera que tá em casa coisas que eu já sabia e achei que as pessoas precisavam saber também. Mas só pra gente já começar a encaminhar aí o nosso fechamento, você falou uma coisa, cara, que eu gostei de ouvir ainda agora. Você falou, pô, você é um antirracista. E assim, a gente como branco às vezes fica num lugar de meio cilada com essas coisas, né? Tipo, pô, mas eu posso dizer que eu sou um antirracista? Eu não posso dizer e tal. Então, o último conceitinho que eu queria que vocês falassem, e aí já amarrando meio com a conclusão desse nosso papo, é sobre o antirracismo em si, né? E assim, de maneira pedagógica e explícita, como nós brancos podemos ser antirracistas, né? Como a gente pode alterar as instituições, como vocês podem se posicionar também em prol do antirracismo. Acho que vocês já descreveram bem a decolonialidade, né? Mas o antirracismo como uma palavra mais intuitiva, né? A gente meio que tratou como uma... a gente sabe do que a gente está falando, mas queria ouvir vocês falarem mais sobre isso. Cara, primeiro, assim, acho que é importante falar que ser antirracista é extremamente difícil, cara. É extremamente difícil, assim. É difícil porque é difícil, inclusive, para uma pessoa negra se entender enquanto tal e perceber e superar, sobretudo, né, as amarras do auto-ódio, né? Para poder se aceitar. Não, se aceitar é algo completamente difícil, tem pessoas aí com 40, 50, 60 anos fazendo terapia para conviver consigo,
né? Imagina o que é o outro e alguém que não viveu aquelas dores conseguir de fato ser, né? Então, primeiro de tudo é isso, cara. Ser antirracista é algo extremamente difícil. Pensar a partir de um pressuposto diferente do qual você foi produzido socialmente para pensar é algo muito difícil. Não reproduzir aqueles mínimos movimentos, né? Falas, questionamentos e dúvidas que são instituídas ou associadas a esse modelo estrutural de sociedade, que é uma sociedade racista, é muito difícil. Então, primeiro de tudo é entender que constantemente você vai se observar, cara. Constantemente você vai questionar a primeira ação pós ver um fato, assim. E essa é uma realidade. Normalmente, a partir da apreciação de qualquer informação, a partir da apreciação de qualquer tipo de situação, normalmente o seu subconsciente te encaminha para uma análise com preconceito e com viés racial. Isso é uma realidade, assim, existe um condicionamento para isso. Então, nesse sentido, você tem que construir uma outra ótica sobre o entendimento sobre esses processos. Eu preciso duvidar inicialmente. Eu preciso proteger, né, esse meu movimento inicial. Eu estou vendo um moleque andando ali na mesma calçada que eu. Normalmente o primeiro olhar é um olhar que vai tecer preconceito, que vai construir um medo. Isso é uma realidade, né? E isso está associado a uma lógica de construção, de fato. É o que o racismo produziu e é o que a sociedade brasileira hoje está apresentada. Então, dentro disso, você tem que construir novas óticas, novos olhares e pensar de uma forma diferente a sua programação. Isso é muito difícil. Nós, enquanto educadores, né, qual é o nosso papel? O primeiro papel é sempre entender que não existe assunto, não existe olhar e não existe tempo histórico em que o recorte racial não seja necessário. Assim. É fundamental a partir, ou partir, né, a apreciação ou da apreciação de qualquer conceito, se perguntando, cara, onde é que estava a galera preta nesse período aí, cara? Onde é que estava essa galera, assim? O que eles estavam fazendo, né? Qual a importância deles dentro desse cenário? É possível haver a construção desse nível de produtividade, nesse nível de assertividade, sem que exista, de alguma forma, um acúmulo de conhecimento e de experiências construídas a partir de África? Normalmente, você vai perceber que quase tudo tem essa conexão. Então, a abordagem sobre a filosofia ela vai estar associada às sociedades iniciáticas africanas, a uma série dos chamados filósofos, né, gregos que foram ao continente africano aprender e construir os seus próprios pensamentos e muitas vezes roubá-los, né? Quando você olha, por exemplo, para o desenvolvimento das ciências médicas e você percebe que há mais de 3 mil anos atrás tinham pessoas no continente africano tendo operações cerebrais. Sim. Há 3 mil anos atrás. Né? E como isso foi desconstruído. Então, o nosso papel, de fato, é reconstruir esses elos, né? Reconstruir essas relações. O colonialismo é tão forte nisso que ele conseguiu transformar o Egito em branco, né? Porque eu não posso dizer que aquele conceito criado ali naquela sociedade é um conceito criado por africanos. Não, o Egito é um país, não é africano. O Egito é ali do meio da Ásia, do Oriente Médio, né? Nesse sentido. Sim. O Maghreb todo, do Egito até o Marrocos do outro lado, tudo é chamado de África Branca, né? Sim, sim. Uma regionalização, sim. Mas enfim, ver questões migratórias também. Cara, sobre essa coisa do antirracismo, então, se eu entendi bem, posso me envaidecer de que a gente está fazendo isso agora. Né? Você falou da informação, né? Eu acho que debater o assunto e jogar luz sobre o assunto, eu acho que é um primeiro passo, é isso? Isso, né? Acessar informação, duvidar dessa informação, construir métodos e práticas que reconstruam a forma de sociedade que a gente está aí. Porque se a gente não interpor, se a gente não se movimentar, de fato, o viés racial é o viés que vai permanecer. Né? Que é o viés naturalmente implementado. Assim. É o que está ali. Ele não é natural, mas ele foi implementado. Né? Ele é
construído por meio das lógicas estruturantes da nossa sociedade. Eu acho que, além disso, também é muito importante a coisa da informação, do questionar-se, é criar oportunidades. Você que é dono de empresa, que está na liderança de alguma coisa, buscar criar espaços para que pessoas pretas participem daquilo, né? Ler, ouvir influencers negros e cantores pretos e artistas pretos. Então, também criar todo um espaço para que pessoas negras participem desse espaço, né? Cara, e do ponto de vista social e econômico, né, esse movimento ele é fundamental, assim. Eu gosto muito de abordar esse processo de inclusão a partir do viés econômico. Entendendo que, enquanto sociedade, nós somos majoritariamente negros, né? Você produzir, pensar e entregar produtos que não estejam associados a essa ótica, você reduz o seu mercado-alvo. Total. E por isso que você vai ver uma movimentação muito significativa de empresas americanas, por exemplo, que lutam pela manutenção das lógicas de cotas dentro dessas empresas. Porque faz parte do processo de construção, de obtenção de lucro, você alcançar um público que é mais facilmente alcançado a partir de pessoas negras produzindo para esse grupo. O Brasil ele demorou a identificar isso, né? E talvez a gente tenha, inclusive, os nossos períodos de esteresse, né, de economia lenta de recuperação, muito associados a essa dificuldade da gente transformar o consumo e o produto mais acessível e mais palpável para todos, inclusive no formato, inclusive na linguagem. Isso, de fato, é uma necessidade. Cara, eu me lembro de já ter visto essa discussão do Black Money, né? Até quando você falou, você deu uma risadinha. Também numa perspectiva negativa, não? Numa perspectiva crítica? Ou não? Ou, tipo, a ideia do Black Money de você desenvolver produtos focados no público negro e tal. Mas acho que é naquele... somente coisas positivas, Acho que cai naquele sentido do Black... Para quem vai o Black Money, né? Acho que a crítica do Black Money é essa, assim. Há uma série de artistas e marcas que... até você falou da Cida Bento, ela fala sobre isso. Perguntada no Roda Viva que ela esteve. Você acha que pessoas negras entrando nos espaços, isso vai resolver? Ela, não. Porque cai naquela mesma lógica da Sueli Carneiro, que fala que a favela venceu, né? A favela não venceu. O Douglas morar hoje numa boa casa, não é só isso que faz o racismo ser combatido. O racismo tem que ser combatido na estrutura, na educação pública, no hospital público. Aquele cara tem que ter acesso a isso, né? Então, a ideia do Black Money é de que há uma série de empresas ganhando dinheiro com isso, só que são empresas lideradas e que os CEOs são brancos e que os donos são brancos e que... Então, o Black Money é para quem, né? Acho que é nesse sentido a crítica. Sentido de apropriação por parte de pessoas brancas dessa lucratividade. Só uma coisa que você falou que eu achei interessante. Você falou do Favela Venceu nessa perspectiva, né, que você colocou. É muito comum as pessoas, inclusive, usarem um misto de discurso meritocrático mais discurso de que o racismo, minorando a questão racial, a questão do racismo hoje em dia, na verdade, pegar figuras como, tá vendo, ele conseguiu, Joaquim Barbosa é o exemplo mais clássico, né? Total. Tá vendo, olha lá, ele é negro e conseguiu mesmo nessa estrutura, por que você não consegue, volta lá no né? Gilberto Freire, né? Não, e ele conseguiu a que custo, né? De fato, eu acho que a alteração e a construção de uma sociedade diferente da que está aí, acho que só é possível a partir não só da entrada e do acesso, né, mas também do domínio, do controle, né, e da criação de instituições, empresas a partir de pessoas negras. Porque se cria a partir disso uma lógica de um ciclo econômico dentro desse determinado grupo que promove empoderamento, que promove continuidade. Então, entender que esse acesso, né, ou essa inclusão, ela não deve ser o nosso fim da linha. Ela é, na realidade, um ponto dentro desse caminho
que está associado, de fato, a uma posição mais hegemônica, não enquanto componente, mas enquanto dono, né? Se a gente é majoritariamente a população brasileira, por que a gente também não tem uma representação de forma significativa, representativa, no controle sobre as empresas, no controle sobre o território, sobre a propriedade? Então, o caminho ele está associado a isso, assim, chegar a um determinado ponto, e aí eu não sei se a gente vê, já estou começando a falar igual meu pai, não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu quero que a Malu e a Maria Tereza vejam, né? Que acumule dinheiro, sabe? Fale igual o MD Chef, que acumule recursos pra tropa. É exatamente. Isso que eu quero, entendeu? É basicamente isso. Um ônibus elas não vão pegar, né, na vida. Não sei. Vou botar pra viver essa experiência. Uma experiência antropológica. Gente, queria muito pedir pra vocês duas coisas antes da gente encerrar. Uma, e aí se estende não só ao convidado, mas você também, por razões óbvias, todas, muitas. Vocês indicassem, sim, objetivamente, 1, 2, 3 no máximo, coisas, conhecimento disponível, pode ser livro, pode ser documentário, série, filme, qualquer coisa, sobre o tema que você acha que provoquem reflexões maneiras, né, sobre essa questão do racismo, ou impactante, ou sobre o antirracismo. Você que sabe, manda aí. Cara, eu vou falar sobre 3 coisas aqui, né? Eu pensei agora, mas eu acho que é muito interessante quando a gente fala sobre colorismo, dar essa oportunidade. Seriam, por exemplo, uma série documental que é aquela Colin em preto e branco, tem no Netflix, que fala um pouco da trajetória de um jogador de futebol americano que vivencia, né, esse processo de se descobrir negro, né? E 13ª Emenda, acho que é um documentário fundamental para você entender as raízes. E é muito importante conectar, por exemplo, a agressão que foi feita ao Vinícius Júnior pela torcida do Atlético de Madrid, de pendurar um boneco que representava ele na ponte, aos linchamentos e enforcamentos feitos pela população branca, né, pela Ku Klux Klan, a homens negros no sul dos Estados Unidos. Netflix também, esse. Tem no Netflix também. E, cara, eu acho que a gente falou muito aqui sobre ela, eu acho que deve ser uma referência. O livro Pacto da Branquitude, da Cida Bento. A Cida Bento, ela adotou esse nome mais recentemente. Então, o Pacto da Branquitude lá de 2022 já está como Cida Bento, mas ela tem uma bibliografia, assim, gigante como Maria Aparecida Bento, assim. Então, você vai encontrar muitos livros. Ela é uma psicóloga e ativista, assim, com uma leitura muito certeira sobre como o racismo chega em nós, né? Como ele toca o nosso corpo e quais são as consequências desse processo. Acho que é isso. A gente tem... Cara, eu poderia sugerir, sim, muitas coisas, mas eu acho que uma entrevista de um podcast muito boa para vocês assistirem é a da Sueli Carneiro, no Mano a Mano. Bem esclarecedora de muita coisa que a gente falou aqui hoje. E acho que é uma das melhores entrevistas que eu já vi na vida, assim, em podcast. Mano a Mano, Sueli Carneiro. Tem uma série que ela é um socão no estômago. Acho que toda pessoa no mundo deveria assistir. Os Olhos Te Condenam. É dolorido demais. Tem que estar bem. Já reserva horas posteriores no psicólogo. Qual é a plataforma? Netflix. Netflix. A gente tá rolando patrocínio pro podcast? Ainda não. E tem um texto que você acha no Gelé 10, que é um site bem legal. Só sobre isso, você citou a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro né, uma das fundadoras do Gelé 10. É a maior plataforma de produção de conteúdo negro, né, do ponto de vista acadêmico. E assim, o que tu pensar tem lá. Gelé 10 é G-E-L-E-D-E-S. Isso. Você tem uma ideia do Gelé 10? O Gelé 10 lançou Racionais MCs, só pra vocês terem uma ideia. Ele faz o que é o Gelé 10? formação. E tem um texto chamado Os Cotistas Desagradecidos. Procura esse texto lá. Que é a defesa do Tal Galim, que é o cara, o dono o cara que escreveu esse texto, um texto curto, pequeno. E ele vai falar sobre como que a branquitude sempre teve cotas no Brasil. A gente fala de cotas para negros, mas sempre teve cota para branco. Cota da Leite Terras, a cota dos imigrantes que entraram. Então, um texto vagas assim, nas universidades rurais. Vagas na universidade rural, exatamente. Os bairros criados, né, em São Paulo para a população branca imigrante. Só uma verificação. É só pela vastidão de possibilidades maravilhosas que vocês não citaram o livro do Silvio Almeida. A gente já tinha falado. Deixa eu só me meter. Vai, cada um Racismo indica estrutural. Um aí, então. Racismo Estrutural, Silvio Almeida. Silvio Almeida. Livro. E o da Djamila?
é o Feminismos Plurais, o Lugares Fala, né? Eu falei do... O livro que eu indiquei foi do Cida Bento, né? Cida Bento, ele falou Cida Não, Bento. mas eu achei que você ia citar um da Djamila. Não. o que ele citou. Eu acho que é o Abdias de Nascimento também, o Genocídio Negro Brasileiro é outra obra-prima. A gente pode botar aí na descrição do episódio a gente bota links lá. Coloca todos os links lá pra vocês. Com certeza. Se quiserem se Perfeito. aprofundar nesse assunto. Por Eu último... vou colocar o link também de um curso de antirracismo do SESI, né? Maneiro. Que vai estar lá, dá certificado, é um curso super acessível. Vou colocar lá pra galera também. Show de bola. Então, se você tá nos assistindo aí pelo YouTube, a gente bota lá toda a listinha de links, né? Depois que a gente organizar isso tudo pra vocês. E pra gente finalizar, eu queria saber se vocês têm algum pensamento ou frase, alguma coisa assim, ou uma música que indiquem e tal, sobre o tema do racismo e sobre a questão racial de forma geral. Vocês acham assim um bom fechamento, um bom encerramento? Pode ser, inclusive, no sentido de uma porradinha na canela, né? Pra gente... Cara, eu acho que o Aloysio poderia cantar. Não pode. Não pode. Direitos autorais. Eu pensei que eu tava num... Cara, nessa semana aí, associado aos casos do Vinícius Júnior, eu ouvi muito, né? E usei muito em sala uma música Strange Fruit, de uma cantora americana, se não me engano é Billie Holiday. Fruta estranha? Fruto Estranho, que ela fala um pouco sobre quem eram as frutas estranhas, né? Eram os homens negros pendurados nas árvores do sul dos Estados Unidos pela Ku Klux Klan. E é interessante porque ela era proibida, né, de tocar e cantar essa música. E ela se tornou alguém, tipo, não quisto dentro do cenário musical porque ela ia contra essa determinação e ia em estados do sul dos Estados Unidos e cantava a música. E na hora que cantava, a polícia entrava no palco, prendia ela e retirava e tal. Acho que é importante a gente rememorar essa letra. Uma frase que eu gosto muito é: o corpo negro sempre chega antes de você. Eu acho que ela é reflexiva, acho que faz que a gente pense sobre ela. E duas indicações que eu esqueci é o documentário do MC, da Amarelo, acho que muito relevante, e o documentário do Racionais MCs também. Acho que são duas indicações, duas obras bem fodas, assim, que vão explodir a mente de quem está assistindo. É isso. Considerações finais, alguma coisa que vocês queiram falar mais? Você, meu amigo. Cara, acho que é isso. Acho que foi uma boa oportunidade. Voltarei aqui para falar de paternidade. Me convidando. E acho que é isso. E muita força para vocês para conduzir o projeto aí, que tá bem legal. Maravilha. Pra gente foi um prazer imenso, inenarrável ter você aqui hoje. É um nosso amigo aí de bastante tempo. Quem não conhecia, agora conhece. Meu menino, meu pupilo. E eu, assim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi o episódio mais longo que a gente fez até hoje. Mas acho que o assunto, ele precisava mesmo dessa... Uma frase do Cortella maravilhosa para isso, que é: dada a importância do que tinha a dizer, não tive tempo para ser breve. Exatamente. Também deixei a minha frase. Galera, muito obrigado quem está aqui até agora por quase 2 horas de episódio. Muito obrigado por assistir. Primeiro, um agradecimento enorme ao Douglas, né, pela disponibilidade no meio de um feriadão de estar aqui com a gente. E reforçando, cara, que se você quer apoiar esse projeto, quer fazer isso daqui acontecer mais vezes, a gente trazer o Douglas de novo, outras pessoas, enfim, para debater coisas relevantes, se você gostou disso aqui. A ajuda que a gente pede até agora, basicamente, é que você mande isso para as pessoas. Se você não tá em todas as nossas plataformas, tá só... Cara, como é que a gente tem um Instagram com quase 9.000 pessoas, que tem um YouTube com 900? Então, se você gostou muito, não se esquece, de se inscrever no nosso canal do YouTube. Muito importante. Sempre deixar lá seu comentário. Gostei de alguma coisa. Às vezes você gosta, mas não quer falar nada. Deixa um emoticonzinho, um coraçãozinho, qualquer coisa, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar isso para mais pessoas. Salva, compartilha, enfim. Essa é a força que a gente pede por enquanto. É isso, temos. Fechou. Temos oficialmente o nosso melhor episódio até então. Tamo junto. Beijo grande, galera. Tchau, Fiquem tchau. com Deus.